Em um reino distante do reino Trideti, havia uma aldeia chamada Chong, na província de Shanxi. Na casa da família Song, de repente, havia um grande número de servos reunidos para servir o chefe. A família Song é a líder de uma seita nobre que vive em um pequeno vilarejo na província de Shanxi há mais de 100 anos. Famosos na época por sua espada de jade branca, eles eram considerados o orgulho da aldeia. A seita Song foi honrada com o título de espada nobre, mas o chefe tinha um motivo de preocupação. O chefe da família Song era um nobre espada chamado Song Bujong. Ele treinou o segundo filho da família Song, chamado Sung Baek. Mas, de repente, Jeon se irritou com o filho por não ter feito suas tarefas corretamente. Baek imediatamente se transformou em um gatinho fofo e se voltou para o pai. Baek disse que estava errado novamente. Jeon ficou muito irritado e perguntou se era isso que o filho da família Song deveria dizer. Os rapazes olhavam para eles do lado de fora e diziam que novamente eles tinham começado. Ele não é muito duro com uma criança de 7 anos? Mas, de qualquer forma, eles não podiam fazer nada a respeito. Mas, nessa época, o primeiro filho da família Song, chamado Song Yeon, não deu atenção a isso e continuou a treinar suas habilidades. Ele imediatamente usou todas as suas habilidades e demonstrou habilidades supremas com sua lâmina. Os rapazes viram tudo isso e disseram que o jovem mestre mais velho parecia invencível. Em uma idade tão jovem, ele já havia dominado a técnica dos 4 traços da família Song. E, além disso, ele já leu o Troekni e livros sobre táticas de guerra. Como o jovem mestre é muito inferior ao senhor mais velho, o chefe Chan é muito rigoroso com ele. Então o rapaz se lembrou e disse que achava que eles deveriam parar a cabeça. O outro cara também apoiou sua ação, porque ela poderia intervir. Chan disse ao menino que ele estava fazendo a técnica errada. Baek ficou com muito medo do pai, repetindo os movimentos, perguntou se estava certo. Chan ficou ainda mais irritado e começou a gritar com seu filho. Mas, de repente, uma jovem se aproximou e disse para eles pararem. Jang se acalmou imediatamente ao ouvir a voz de sua esposa. Baek correu imediatamente para sua mãe e a abraçou. Chan diz ao wife que, como ele continua a ser condescendente, está ficando muito mole. Mas a garota não respondeu nada e, com um olhar, mostrou-lhe que ele estava errado. E Chan imediatamente ficou em silêncio. A garota disse que ele tinha apenas 7 anos. O que ele espera de uma criança tão jovem? Ele gemeu aqui como um cachorro no dia mais quente. Chan respondeu que o mesmo cara nasceu em uma família de guerreiros. Você só precisa ser um pouco mais rigoroso. A garota imediatamente perguntou a ele, e daí? Será que ele quer fazer com que Baek também goste de eu? Um garoto que, aos 13 anos, não sorri, não dá atenção à mãe e passa os dias treinando com uma espada. Eu era um garoto tão doce, e Chan o transformou em um filho que não tem interesse em nada. Mas, de repente, decidiu fazer uma pausa e viu seu pai e sua mãe discutindo, o que lhe pareceu muito estranho. A moça disse ao marido que ele vendeu a criança mais velha, mas ela não vai deixar que ele a crie assim de jeito nenhum. Sorriu e disse que novamente eles começaram. É disso que se trata a felicidade. Naquele momento, ele olhou para o céu azul e sonhou. No final da tarde, os trovões começaram a ribombar e, no mesmo instante, começou uma tempestade. Chan olhou para o céu e se perguntou por que estava chovendo, e parece que isso não vai acabar tão cedo. Acho que teremos que fazer uma pausa no treinamento amanhã. Se eles vão praticar com uma espada na chuva, imediatamente, ele se lembrou das palavras de sua esposa, de como ela havia lhe dito que as crianças poderiam pegar um resfriado. E ele percebeu que ela faria um escândalo novamente. Chan olhou para a lâmina que era o troféu e disse, não repreenda apenas o Baek. Ele também está negligenciando seus negócios na propriedade. Chan decidiu praticar um pouco e, pegando sua lâmina mágica, começou a demonstrar algo magnífico. Mas, inesperadamente, nesse tempo chuvoso, Ian estava passeando pelo terreno e congelou no momento em que viu seu pai treinando. As raízes, que brotam profundamente no solo, não têm medo de geadas, mas é possível manter a vegetação durante todo o ano apenas livrando-a dos ventos de furacões e do frio do inverno. Seu pai alcançou as 8 características da técnica familiar sonho. Sua árvore é perene. Chan terminou seu treinamento e perguntou ao filho por que ele havia chegado tão tarde. Eu respondeu que o general estava procurando por ele, por isso, veio informar. Chan perguntou surpreso, general? Ian respondeu que era isso mesmo. Uma senhora idosa havia pedido para deixá-la entrar e esperar a chuva passar. Chan perguntou,
Que outra mulher idosa estaria aqui em um momento como esse? Yen respondeu que sabia que não era permitida a entrada de pessoas de fora, mas a situação dela parecia desesperadora, então ele decidiu pedir sua permissão. Ele deveria recusá-la? Shan respondeu que não, que iria verificar por si mesmo. Mas, de repente, ele parou e perguntou ao filho qual era a maneira de agir de seu pai, mas Yen ficou surpreso e um pouco confuso nesse momento. Shan pensou consigo mesmo, será que ele está sendo muito ganancioso? Não importa o quanto Yen fosse talentoso, perguntar a ele sobre as 8 características era demais, e então Yen respondeu que o caminho de seu pai era verde. Como as raízes de uma árvore firmemente enraizada no solo para resistir aos ventos, é por isso que a própria árvore permanece perene. Shan riu imediatamente e disse que sabia que Yen era capaz, mas isso era demais. Nessa idade, eles já estão discutindo técnicas familiares com ele. Yen perguntou ao pai sobre o que ele estava falando. Shan imediatamente jogou a espada em suas mãos e disse para ele pegá-la. Yen pegou a lâmina e não esperava tal coisa. Shan ordenou que ele começasse a praticar o caminho da Jade Branca a partir de amanhã. Ele já estava pronto. Yen respondeu que, como a Jade Branca só pode ser usada pelo chefe da família, o chefe respondeu que era apenas uma boa espada. Uma espada afiada deve ser usada por alguém que saiba usá-la corretamente. Shan se alegrou e disse que seu ânimo estava tão elevado que ele estava quase pronto para dar seu quarto à velha. Shan foi até o portão e perguntou à senhora, Templo Vachon? A avó respondeu que queria fazer uma oferenda ao Buda, pois seu querido filho foi levado para a guerra, mas voltou sem a cabeça. Ela quer orar pela mãe negligente que não conseguiu manter o filho em segurança, para que ela possa ser perdoada e encontrá-lo no céu. O diretor pensou por um momento e respondeu para que ela entrasse. Ela seria levada ao seu quarto e, pela manhã, o templo enviaria alguém para acompanhá-la até lá. A vovó se surpreendeu com essas palavras e respondeu que a velha malvada não merecia tal tratamento, e com tais méritos, sua fama se espalharia por toda a província de Shanxi. Ela acreditava no bom nome dele, e com um temperamento como aquele, ele facilmente mostraria as costas para a pobre senhora. E imediatamente ela disparou uma bala do tubo direto na cabeça dele. O chefe imediatamente caiu no chão e perguntou à velha o que ela estava fazendo. A velha respondeu que havia feito os preparativos, e eles são considerados uma seita de vilarejo, mas estão entre os 3 maiores da província de Shanxi. Seria um problema se ele superasse as expectativas dela. Shan imediatamente pegou sua lâmina e, com um movimento de sua mão, respondeu que era muito cedo para ele morrer. E cortou sua cabeça. Shan então caiu de joelhos e começou a cuspir sangue, dizendo que ela era uma hipócrita maldita. E, de repente, a velha ainda estava viva e lhe disse para não se esforçar tanto. Ele estava envenenado pela areia a 7 passos em busca de sua alma, e quanto mais se movesse, mais doloroso seria para ele. O corpo da avó era apenas um osso. De repente, um garoto saiu de lá. Shan lhe perguntou quem ele era. O garoto perguntou, isso realmente importa? A família Song seria destruída hoje de qualquer maneira. Shan ficou muito irritado e pulou em cima dele, gritando para ele calar a boca. Mas o garoto lhe disse para ficar à vontade. O garoto decidiu mostrar sua força e, de repente, soltou longas garras de suas mãos, que usou para repelir o ataque do chefe. Shan não estava pronto para desistir e estava lançando seus ataques mais fortes. Mas, de repente, ele viu as garras desse cara entrarem em sua lâmina. A cabeça imediatamente se moveu para longe e percebeu que era corrosão. Mas não há metal que possa corroer o aço. Esse técnico é definitivamente o demônio de sangue Shi. Shi disse ao mestre Song que ele realmente é incrível. Ele continua se movendo mesmo quando está sendo envenenado. Shan perguntou o que trouxe um capanga de um líder de culto demoníaco até aqui. Shi respondeu que possuir algo que ele não podia controlar era um motivo para ficar com raiva. O chefe não entendeu e perguntou, do que ele está falando? Shi respondeu, espada de jade branca. Uma espada de jade branca que havia ceifado muitas vidas durante a guerra. O velho ficou impressionado com seu poder e a quis para si. Isso significa que a espada de jade seria o primeiro troféu das planícies centrais. A primeira peça da verdadeira sociedade de demônios será fornecida pelos demônios de sangue. Shan pensou e percebeu que o culto demoníaco estava de volta à ação. Talvez seja um grupo avançado. Eles atacarão em breve, e, nesse caso, como ele disse,
o extermínio da família Song é inevitável. É bom que eu tenha uma espada de jade, e agora eles precisam ir embora antes que os reforços cheguem. Sheia lhe perguntou o que havia de errado com ele. Afinal de contas, ele tem uma postura estranha. Será que ele realmente deseja começar sua batalha final? Sheia imediatamente gritou para os filhos da família Song que eles deveriam sobreviver por todos os meios. Afinal de contas, suas raízes estavam na família Song. En ficou muito assustado ao ver seu pai indo para o ataque para protegê-los, mas a mãe agarrou sua mão e disse que ele não poderia ir lá. E impediu a mãe que o deixasse ir, pois ele iria até o pai. A moça imediatamente lhe respondeu que essa era a ordem do chefe da família. Será que ele ainda não se atreve a desobedecê-lo? En não conseguia aceitar isso e, ao ver seu pai lutando sozinho, esperava que ele continuasse vivo. Beck perguntou à sua mãe por que deveria se vestir bem. Sua mãe lhe disse que ele e seu irmão estavam viajando. Beck ficou surpreso e perguntou por que seu irmão havia se afastado. Eu estava pensando naquele momento, será que era certo fugir deixando o pai aqui? Seria melhor mandar o irmão junto com a mãe. Mamãe se voltou para Yen e lhe disse para pegar este sinal. Essa é a marca da família Sung de dragões ascendentes. É a prova de que eles pertencem à família San. Yen ficou surpreso e imediatamente percebeu que sua mãe também ficaria aqui. A mãe imediatamente abraçou seu filho mais velho e se despediu. Sua mãe costumava dizer a Yen que ele já era muito maduro. Ela não entende como não percebeu isso antes. Yen não conseguiu se conter e chorou também. Sua mãe disse a Beck para ir até eles. Ela ordenou que o mais novo obedecesse ao irmão. De agora em diante, os dois são um só, portanto, nunca devem se separar. Beck ficou surpreso e perguntou, como assim? A mãe respondeu que os irmãos são amigos enviados pelo céu. Portanto, a amizade deles não é um dever, mas um privilégio, e Beck deve seguir seu irmão como um pai. E eu deve guiar seu irmão para o caminho verdadeiro. A mãe lhes perguntou se eles a entendiam. Eles imediatamente desceram pela saída secreta e Beck perguntou à sua mãe se ela iria com eles. A mãe respondeu que eles iriam em frente e que ela e o pai os seguiriam. Beck ficou surpreso e perguntou se era como um jogo de esconde-esconde. A mãe respondeu que não havia problema em brincar de esconde-esconde. Era um jogo de esconde-esconde muito longo. Sem o conhecimento de artes marciais, ela seria apenas um fardo para eles. Essa é a melhor maneira de combatê-los. Eles devem sobreviver por todos os meios. E que sejam felizes. E então o ancião viu que estranhos haviam entrado no território e perguntou quem eram eles. Mas ele foi imediatamente esfaqueado no peito. Nesse momento, Shan continuou lutando, mas já tinha pouca força. Shi desistiu e disse que o mestre Song estava aguentando bem, e esta é a primeira vez que ele luta com alguém que durou tanto tempo em uma batalha com um membro da tribo Blood Demon Shi, mas ele já estava ficando entediado. Que ele lhes desse a Jade Branca imediatamente. Então, ele o mataria sem dor. Shan se perguntou se seus filhos conseguiram sair em segurança. Ele disse ao Demon que, felizmente, os céus não pareciam desejar a queda das 7 canções hoje. Shan imediatamente olhou para ele com raiva e disse-lhe para terminar logo. O demônio riu e respondeu que não importava o que acontecesse, todos deveriam pensar que aquilo tinha sido armado por outras seitas. Mesmo que ele seja envenenado, 7 passos em busca da alma e do veneno dos demônios de sangue de Shi. Imediatamente, Shan decidiu mostrar a ele quem estava no comando. O demônio não esperava por isso e nem teve tempo de se esquivar antes que Shan o cortasse em pequenos pedaços. O demônio perguntou uma última vez, como ele fez isso? E no mesmo segundo ele disse adeus à sua vida. Shan pensou e se alegrou porque os dois venenos não se misturavam bem. Os venenos são raros, por isso, foram estabilizados, mas seu tempo estava chegando ao fim. Mas, de repente, alguém disse pelas suas costas que a técnica da família Song não ganhou fama à toa. Voltando-se para trás, ele viu os demônios que haviam chegado ao seu clã. O demônio disse que San havia lidado com o demônio de sangue, mas e se as 12 espadas da sociedade dos verdadeiros demônios estivessem contra ele? O que ele faria então? Após a derrota na guerra, o culto aos demônios ficou em uma posição humilhante por 40 anos inteiros. A sociedade dos verdadeiros demônios sempre esteve na vanguarda do avanço das artes marciais.
O chefe demônio disse a seus homens para trazerem a espada de jade branca da família Song como seu primeiro troféu. A destruição da família Song marcaria o fim de uma era e a humilhação. Ele ordenou imediatamente que seus homens destruíssem tudo e todos na aldeia. Essa é a ordem dele. Nesse momento, Shan percebeu que ainda restavam esses demônios que ele precisava destruir. E ele precisava aguentar um pouco mais. Shan perguntou a eles o que os cães do culto aos demônios estavam fazendo aqui. Naquele momento, um homem saiu e respondeu que eles precisavam resolver as coisas antes que o chefe chegasse. Imediatamente dando ordens a seus subordinados, todos eles desceram juntos sobre o chefe da família Song. Nessa época, Yin e seu irmão fugiram para o subsolo, na esperança de escapar do perigo. Mas Yin foi punido por deixar seu pai sozinho para lutar. Dek se virou para o irmão e perguntou se eles poderiam ir mais devagar. N disse para ter paciência com ele, mas, de repente, Dek ficou sem forças e caiu no chão. Yin parou abruptamente e perguntou o que ele estava fazendo. Dek respondeu que não iria. Eu pedi que ele se levantasse, pois eles não têm tempo para esse tipo de coisa. O garoto disse que estava passando por um momento difícil e que não podia continuar. Então, ele decidiu que esperaria aqui por sua mãe. Eu ficou muito irritado, agarrou a mão do irmão e disse para ele ir mais rápido. Mas Beck resistiu e disse que não queria. De repente, nesse momento, o chão tremeu violentamente. Ying parou e pensou, o que está acontecendo lá? Beck se virou para o irmão e, apontando o dedo, disse para ele olhar para cá. Naquela época, Shan lutou sozinho contra vários demônios e até conseguiu acabar com alguns deles. Então, um homem corpulento pulou sobre ele e gritou para Shan morrer. O chefe viu isso e imediatamente se preparou para se defender. Shan, com um único movimento de sua mão, direcionou a energia mais forte para seu inimigo e quebrou sua arma em pedaços. Seu ataque mais forte continuou e, por trás da arma, passou para o próprio inimigo e cortou seu braço. Nesse momento, a garota veio correndo e perguntou o que ele estava fazendo, pois ele estava quase morto. Ela usou todos os seus poderes para se aproximar dele e disse, homem não cooperativo. Mas, no mesmo segundo, ela parou abruptamente de surpresa, pois o chefe Shan havia revelado sua magia mais poderosa. Naquele momento, a garota pensou, o que é isso? Ele está prestes a morrer, não está? E de onde veio essa sensação avassaladora de medo? Mas, de repente, o próprio chefe demônio entrou e chamou seus subordinados de idiotas, dizendo que havia dito a eles que Song Shan era um adversário difícil. A garota se virou bruscamente, olhando para o telhado da casa, viu que era o diretor que havia chegado. O chefe analisou a situação e ordenou que seus verdadeiros guerreiros demônios cumprissem a ordem. Shan não tinha medo de nada e, ao ver todos eles, disse com raiva que esse lugar se tornaria seu túmulo. Shan se transformou em um monstro porque percebeu que sua família estava em perigo. E, ao abrir cada um deles, disse que não deixaria ninguém vivo. A garota viu tudo isso e não conseguia acreditar em tal coisa. A arte marcial de Song Shan é realmente tão forte? Ela sabia dos rumores, mas não achava que ele fosse tão bom assim. Nesse momento, o chefe veio até ela e disse que estava apenas brincando com eles. A garota ficou surpresa e perguntou o quê? Ela imediatamente pediu ao diretor que lhes desse um pouco mais de tempo. O diretor respondeu que agora veria o quanto ele poderia jogar, seu velho amigo. A garota ouviu tudo isso e se perguntou do que ele estava falando. Shan estava lutando contra demônios naquele momento e estava conseguindo lidar com isso facilmente. Ele percebeu que ainda faltava um pouco mais. E então o chefe demônio disse que, como esperado, ele havia terminado na linha 8. Shan reconheceu imediatamente aquela voz familiar e se virou para ver que estava sendo atacado pelo próprio chefe demoníaco. Ele imediatamente repeliu o ataque com facilidade. O chefe disse a Shan que fazia muito tempo que eles não se viam. Shan ficou muito surpreso e perguntou por que ele. O chefe respondeu que só diria que não se tratava de uma questão de animosidade pessoal. E ele vê que ainda não perdeu sua força. A garota assistiu ao duelo dos mais fortes e disse que não conseguia acreditar no que via. Por que eles estão usando a mesma arte marcial? O chefe demônio disse que as técnicas de sua família Song ainda eram excelentes. Shan respondeu para que ele não se envergonhasse. Como um fugitivo ousa mencionar as técnicas da família Song? O chefe demônio respondeu que, assim como Shan disse, ele era um fugitivo.
Mas até mesmo um pinheiro saudável pode ser arruinado. Mas, de repente, Shan viu sua espada se quebrar, e o solavanco atingiu o local afetado pela corrosão. O chefe demônio disse que Shan sabe que, sem a espada de Jade, as técnicas de Song têm apenas metade da força, certo? Mas, de repente, nesse momento, Deck gritou de dor debaixo do chão. O chefe demônio parou abruptamente e usou sua audição. Ele imediatamente dirigiu seu olhar para o local onde o muro havia sido quebrado. E, com seu olhar, viu que havia crianças sentadas embaixo do muro. A essa altura, seus subordinados já haviam chegado e trazido a esposa do chefe, que imediatamente se ajoelhou. Shan ficou imediatamente irritado quando viu sua esposa. Ele lhe perguntou por que ela estava aqui. O que aconteceu com as crianças? A garota se virou para o chefe dos demônios e disse que eles não se viam há muito tempo. O demônio respondeu que não queria encontrá-la daquela forma. A garota lhe respondeu que ele continuava sendo tão estúpido quanto antes. Para ela, parecia que ele havia percebido no passado que não conseguiria nada dessa forma. Seria a mesma coisa de agora em diante. O demônio a escutou e disse as últimas palavras, que foram muito chatas. Shan viu que as coisas estavam ruins e percebeu que não queria isso. A moça se virou para o marido e disse que estava feliz por conhecê-lo. O chefe dos demônios imediatamente brandiu sua lâmina e a matou. O chefe dos demônios imediatamente brandiu sua lâmina e a matou. Shan viu tudo isso e ficou tão furioso que correu em direção à sua esposa. Ele imediatamente agarrou a cabeça dela e perguntou por quê. Shan perguntou a Demon por que ele havia matado sua esposa, que não tinha nada a ver com eles. Demon perguntou, ele não disse? Ele não tem nenhum ressentimento pessoal. Ele só é culpado por possuir algo que não era certo para ele. E de não ter tido a força para protegê-la. Shan perguntou a ele, foi só por isso? Mas, de repente, o demônio viu o cara evoluir e, com um movimento de sua mão, pegou sua lâmina. Quando ele pegou sua poderosa lâmina, sua aura começou a se destacar tão fortemente que assustou todos ao seu redor. O chefe demônio percebeu imediatamente que se tratava de um grande vazio. Essa era uma técnica perfeita do sonho que só poderia ser alcançada ao atingir 9 características. Será que ele havia ultrapassado seu limite por causa de sua raiva? O demônio disse, mas sua técnica não o alcançava. Shan chegou perto dele naquele segundo e o mandou calar a boca. Depois disso, houve uma grande explosão. A lâmina de Shan ficou na frente do rosto do demônio e congelou. O demônio respondeu que ele havia dito que Shan não poderia. Enquanto seus subordinados o acorrentavam e o mantinham distante do chefe, Shan disse que chegaria o dia em que ele seria morto pelos filhos da família Song. O demônio imediatamente ergueu sua lâmina e respondeu que esperaria. O demônio matou seu amigo e disse que não queria pagar por seu ferimento dessa forma, mas então um subordinado foi até ele e se dirigiu a ele. O chefe perguntou, o que aconteceu? O subordinado respondeu que eles haviam descoberto uma passagem secreta. O chefe perguntou surpreso, uma passagem secreta? E então ele se lembrou da situação anterior e percebeu que eles eram filhos de Song Bu-shan. Mas, caso contrário, seria muito chato cobrar a dívida dessa forma. O chefe ordenou a seus homens que voltassem. O subordinado ficou surpreso e perguntou o que? A garota também perguntou o que ele queria dizer com isso. Afinal de contas, a espada de Jade branca foi definitivamente levada pelos filhos da família Song. Se os anciãos descobrissem, eles simplesmente os colocariam no chão assim. O chefe disse que ela nunca percebeu que a técnica da família Song e a espada de Jade eram apenas uma desculpa. Originalmente, ele não tinha a intenção de satisfazer o desejo dos idosos de colecionar objetos. A moça respondeu que eles não deixariam isso passar. O chefe imediatamente começou a rir e respondeu que, para se divertir uma vez a cada 10 anos, vale a pena ter um pouco de paciência. A garota ficou muito surpresa e, olhando para o diretor, pensou, que diabos ele está fazendo? Quando chegou a casa, Deck perguntou ao irmão por que ele estava fazendo isso. Afinal de contas, seu pai estava ferido. Por que eles estavam fugindo? Ele começou a agitar os braços e perguntar ao irmão por quê? Afinal de contas, seu irmão é forte. Por que eles estão fazendo isso? Peck se ajoelhou e chorou dizendo que não perdoaria. E descobriu-se que seu irmão era um covarde. E não conseguiu responder às perguntas de seu irmão e, como o mais velho, ajoelhou-se na frente dele e o abraçou. Pen sentiu imediatamente o amor de seu irmão,
Mas Beck gritou para que ele o deixasse ir e o chamou de covarde. Mas eu não o soltou e se agarrou a ele com mais força ainda. Ian respondeu ao irmão prometendo que definitivamente se vingará deles. E ninguém vai deixar por isso mesmo. Beck disse ao irmão que não havia motivo para se vingar. Eles estariam melhor se simplesmente procurassem a mamãe e o papai. Na manhã seguinte, os rapazes chegaram a Pequim e, usando capas, tentaram esconder suas identidades. Mas, de repente, inesperadamente, Peck viu uma garota comprando comida nas proximidades e suspirou profundamente de cansaço. Ian perguntou ao irmão, ele está com fome? Pen ficou surpreso com essa pergunta de seu irmão e não respondeu nada, afastando-se. Eu refletiu em sua cabeça e percebeu que, desde aquele dia, Beck não falava há dias. Ele ainda não tinha recuperado o juízo. Ian disse ao irmão que não fosse a lugar algum e que o esperasse aqui. Ele irá procurar comida. Beck estava confuso nesse momento e queria impedir seu irmão, mas não conseguia dizer uma palavra. Mas, em seu coração, ele percebeu que não queria que eu o deixasse. Ele poderia não comer, mas que ficasse com ele. E então Beck se lembrou de seu irmão lhe dizendo que nunca o deixaria. E imediatamente ele cerrou o punho. Beck se humilhou e disse ao irmão que ele deveria voltar logo. Eu pedi comida às pessoas, mas elas recusaram e jogaram água em seu rosto. O homem disse que mendigo de manhã dá azar. Deixe que ele se considere sortudo, da próxima vez ele levará uma surra. Ian disse que sabia que o povo da cidade era insensível, mas não achava que fosse tanto assim. Mas entre tantas pessoas, deve haver alguém para ajudar. Estava caminhando pela rua principal na esperança de encontrar comida. Algumas pessoas do beco o avistaram e o perseguiram. Eles se moveram lentamente atrás dele e tentaram não mostrar seus rostos. Mas Jean se virou bruscamente e perguntou, o que eles querem? O homem riu e respondeu que não era nada, mas que eles já o tinham visto ser perseguido várias vezes. E parecia que ele estava com fome, e se ele fosse com eles, eles lhe dariam um petisco. Como ele gostaria de receber uma oferta dessas? Em percebeu imediatamente que essas pessoas queriam a Jade branca dele. Felizmente, poucas pessoas aqui são hábeis em artes marciais, eles são mais como bandidos locais. Mas há muitos deles. Ian decidiu que seria melhor fugir e correu imediatamente. O homem disse aos seus homens que eles estavam de pé. Faça com que eles o peguem imediatamente. Ele precisa ser pego vivo. Ian percebeu que havia sido excessivamente confiante. Ele achava que estariam seguros se saíssem da província de Shanxi, mas não são apenas as pessoas com habilidades em artes marciais que são perigosas para eles. Temos que pegar o Beck e ir para Loyaldon. Naquele momento, uma grande carroça estava passando pela cidade. E a menina olhava pela janela, maravilhada com tudo ao seu redor. O velho se virou para Su-Ren e disse que se ela ficasse assim, poderia cair. Ren riu e perguntou ao velho de quem ela era aluna. O ancião respondeu que ela estava muito animada porque era a primeira vez que saía da cidade em muito tempo. Era um dos 4 diretores das escolas Morima de Damo. O velho achava que, mesmo em uma escola Morima espaçosa, uma criança ficaria entediada mais cedo ou mais tarde. Às vezes, vale a pena levá-la para sair, mas, de repente, o velho sentiu que algo estava prestes a acontecer. Ren havia caído do vagão ao mesmo tempo. Ao cair, ela se viu batendo com o rosto em uma pedra afiada e fechou os olhos para evitar ver tal coisa. Mas depois de alguns segundos, ela abriu os olhos e viu que estava bem em frente a uma rocha. O velho usou toda a sua magia para salvá-la e a pegou no ar para que ela não se machucasse. O velho perguntou se o homem que havia caído do vagão e quase morrido ao bater em uma pedra era mesmo seu aprendiz. Ren sorriu e respondeu que, é claro, ele era o aprendiz de uma pessoa atenciosa que não deixaria seu aprendiz favorito morrer. O idoso olhou para ela e respondeu que ela era muito eloquente. De repente, Ren perguntou ao professor se ele poderia esperar. O velho imediatamente desligou sua magia e a deixou cair. A queda de Ren foi demais, ele respondeu. Ela tinha feito algo errado, é claro, mas deixá-la assim. Ren pensou e se perguntou por que o vagão havia parado. Mas, ao olhar em volta, viu um homem deitado à sua frente. Ren imediatamente correu até ele e pediu que acordasse. En abriu os olhos e viu a garota. Ren se alegrou e ficou feliz por ele ainda estar respirando. Mas por que o rosto desse homem é tão bonito? En não percebeu o que estava dizendo e chamou a garota de mãe.
O professor foi até Ren e disse que ela teria morrido se estivesse olhando para ele com tanta atenção. Ren começou a negar e disse ao professor que não era nada disso. A professora disse que, como seu aluno já havia se apaixonado por esse rapaz, ele deveria salvá-lo. Ren ficou muito irritado e corou ao ouvir a palavra do professor. O professor pediu que ela ficasse mais quieta. Ele precisa checar seu pulso. O professor percebeu que, felizmente, esse cara tinha acabado de desmaiar de exaustão. Considerando seu físico, ele parecia uma criança bem treinada de uma família de guerreiros. Então o que aconteceu com ele? Mas, de repente, seu olhar se desviou para a espada desse cara. Nesse momento, um homem veio até eles e disse que finalmente havia sido pego. Escondido como um rato, o homem pediu ao velho que lhe desse a espada. Essa espada pertence a ele. O professor olhou para a espada e perguntou o que eles disseram que era deles. O homem respondeu, é isso mesmo. Se ele ficar no caminho, certamente não sairá inteiro. O professor pegou o menino e perguntou como um homem ousava se apropriar de uma espada que havia cortado a cabeça de inúmeros seguidores de um culto demoníaco. Os homens sentiram sua energia mais forte e não conseguiram entender como esse velho podia ser tão forte. Naquele momento, Beck estava no mesmo local onde seu irmão mais velho o havia deixado. Ele se afastou e se sentou em silêncio. Beck se lembrou do que seu irmão havia lhe dito antes na floresta. Enquanto observava, ele se perguntou o que estava fazendo. Já passava da hora de dormir, mas estava muito barulhento. Ele ordenou que ele ficasse quieto por causa dos perseguidores, mas ele mesmo faz o maior barulho. Beck tinha muita raiva de seu irmão e achava que ele era um covarde, e nunca estava pronto para perdoá-lo. Mas, de repente, algo bateu na porta. Beck olhou para o fogão e viu que havia uma medalha ao lado dele. Ian disse que esse é o sinal da ascensão do dragão da família Song. Se eles se separarem, isso será tudo o que lhe restará. Ian olhou para o céu e disse ao irmão que não o deixaria. Mas Beck se lembrou de tudo isso, segurou a placa em suas mãos e chorou muito. Ele percebeu que seu próprio irmão o havia abandonado e decidiu seguir seu próprio caminho. Mas, naquele momento, a mesma carruagem na frente da qual Ian havia caído passou por ele. O professor imediatamente percebeu que se tratava de um garoto muito incomum. Mas, naquele momento, Ian estava inconsciente e Ren estava de olho em seu bem-estar. Beck estava seguindo seu próprio caminho e revirando as coisas em sua cabeça. Disse que seu irmão o havia abandonado. O líder de um dos 4 cultos mais fortes. Esse título se refere aos 4 mestres de culto mais fortes que participaram da grande guerra contra o culto demoníaco há 40 anos. E depois dessa grande guerra, eles se aposentaram e fundaram um culto sagrada para todos os cultistas, a Escola Morima. Durante a hospitalização da escola de Morima, Ian gritou para que o deixassem entrar. Afinal de contas, seu próprio irmão está esperando por ele. O professor respondeu que sentia muito por saber que seu irmão havia sido deixado lá, pois não o teria levado embora tão impensadamente. Que ele não se preocupasse com isso. Ele enviou um homem, então é só esperar. Ian saiu imediatamente da cama e disse que tinha que ir. E, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu que seu irmão estaria esperando por ele. O professor diz ao rapaz para não se preocupar, pois eles certamente o encontrarão. Ele jura pelo nome de um dos 4 capítulos. Ren também lhe deu apoio e disse ao rapaz que era verdade. Seu professor nunca mente, mas Ian não concordava com eles, e à noite, decidiu fugir imediatamente para procurar seu irmão. O cara pensou imediatamente e percebeu que a promessa de um dos 4 capítulos é absoluta. Mas ele não tem tempo para esperar. A que profundidade ele está na montanha? Ele já está caminhando há algum tempo, mas a montanha ainda não acabou. Agora entendo por que o paradeiro da escola de Morima nunca é conhecido. Mas, de repente, ele viu um homem estranho caminhando pela trilha. Imediatamente examinou seus pertences e viu que ele tinha 3 espadas, 3 caminhos e roupas incomuns. E ele parecia ter ouvido falar dele em algum lugar. Obviamente, ele é um dos mestres de artes marciais, ele se comportará naturalmente. Não deve haver pessoas ruins perto da escola Murim, mas Ian caminhou ao lado dele e não disse nada. Mas o estranho passou pelo garoto e disse que ele tinha uma boa espada. Ian percebeu imediatamente que as coisas estavam ruins e cutucou bruscamente sua lâmina, colocando-a na frente da mandíbula do homem. O estranho lhe perguntou o que ele estava fazendo? O velho apenas elogiou seu jeito de agir.
Ian respondeu que todos que diziam isso estavam querendo pegá-lo. Ele lhe disse para ficar quieto e que teria de sair sem fazer barulho. O cara chamou Ian de garoto e disse que ele parecia ter entendido algo errado. Ele tem muitas espadas sem ele. Ian disse a ele para ficar quieto e parado. O menino disse ao rapaz que ele era muito rápido para tirar conclusões precipitadas. E imediatamente, com o mais leve toque, ele empurrou o menino para o lado. Ian conseguiu ficar de pé e percebeu que não podia acreditar naquilo. Tanto poder com apenas uma mão comum tocando a espada. O cara começou a rir e disse que não estava errado. Ele estava segurando um jade branco muito caro. Ian ficou muito surpreso, pois esse estranho reconheceu a jade branca. Será que é possível? Então ele se lembrou da conversa com seu pai. Ian perguntou a seu pai se era verdade que o avô deles era um herói da Grande Guerra. O chefe respondeu que era verdade. O avô dele salvou o Morim junto com o 4º capítulo da escola Morim. Ian disse que era por isso que ele havia recebido a jade branca que havia exterminado inúmeros cultivadores. O chefe respondeu que era assim mesmo. Ele havia passado por muita coisa sendo a espada de Anel. O avô deles também era forte, mas ele disse que a força de Anel era incomparável entre as 4 cabeças. Beck sorriu e disse que, afinal, Anel é o mais forte. O chefe respondeu exatamente isso. Após a Grande Guerra, havia até uma expressão como essa. Beck perguntou qual deles? O chefe respondeu que eram 3 espadas e 3 caminhos. Se ele encontrar Anel, deixe-o correr. Ian pensou imediatamente. Como ele pode ter se esquecido? Não é sempre que você encontra alguém que carrega 3 espadas com ele. Se ele estiver certo, então o estranho disse que não sabia qual era o problema. E Ian percebeu que o Anel mais forte estava na frente dele. O cara disse que apenas algumas pessoas colocaram uma espada em sua garganta e sobreviveram. Ian achou que ele parecia jovem, mas definitivamente era um dos 4 capítulos de Anel. Fugir dele era inútil. Então o que ele deveria fazer? Ian viu que o garoto devia ter percebido quem ele era, mas havia um espírito de luta brilhando em seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava vendo algo interessante. Ian disse ao rapaz que era isso que eles fariam então. Se ele conseguisse fazer com que o velho desembainhasse uma espada em 20 segundos, ele o deixaria ir. Mas, se perder, ele se tornará seu discípulo. Mas Ian ficou surpreso com essa oferta e não sabia o que dizer a ele. Ian perguntou a Ian por que ele estava tão animado em poder se tornar seu discípulo. Não deixe o garotinho se preocupar. Esse velho o tornará o mais forte depois dele. Ian disse a Ian que mantivesse sua palavra. Se ele o obrigasse a desembainhar a espada, ele o deixaria ir. Depois de 2 anos na aldeia, o comprador procurou o vendedor e disse, aqui está o dinheiro para a mercadoria. O vendedor sorriu e disse ao homem que tipo de pessoa ele era. Ele dá seu dinheiro sem nem mesmo verificar as mercadorias. O homem respondeu que as mercadorias do velho eram sempre perfeitas. O vendedor se voltou para Sung Beck e lhe disse para trazer a mercadoria. Beck a trouxe e perguntou ao velho onde deveria colocá-la. Quando o homem viu o menino, ele disse que o tempo passou muito rápido. Já se passaram 2 anos desde que ele o pegou, certo? E então ele ficou preocupado porque o garoto era muito fraco. Mas ele cresceu tão rápido. Mas tanto naquela época quanto agora, ele continua em silêncio. O velho respondeu ao homem que ele estava certo. No caminho para casa, o velho observou e viu que ele era diferente das crianças comuns. A julgar por seu físico, ele havia estudado artes marciais, mas ele mesmo nunca contou sua história. O velho perguntou a Beck se ele queria ir para casa. Beck ficou surpreso com essa pergunta e respondeu que não. Sua casa é aqui. Mas, de repente, ao chegar em casa, o garoto perguntou se alguém tinha vindo visitá-los. O velho imediatamente viu um rosto familiar, correu e perguntou por que ele não havia avisado sobre a visita. E então o guerreiro abriu seu panamá e respondeu ao ferreiro que fazia muito tempo que eles não se viam. Era o general do leste. O idoso imediatamente se ajoelhou e respondeu que saudava o general. Naquele momento, a garota apareceu atrás dele e disse que também estava aqui. Quando Beck viu a garota, ficou surpreso e corou muito. A garota perguntou, quem é ele? Naquele momento, Beck estava sentado embaixo de uma árvore e viu o vagão. Ele disse que sua família também tinha um, mas, de repente, alguém lhe perguntou o que ele estava fazendo.
Quando ele se virou, viu que a garota havia chegado. A garota o cumprimentou e disse que seu nome era Tom Bunny. Mas qual é o nome do garoto? Beck ficou muito confuso e não sabia o que dizer a ela. Mas então o guarda lhe disse para responder quando falassem com ele. Bunny desobedeceu a seu guarda e se sentou ao lado dele. Mas o cara estava realmente assustado com ela e nem esperava por isso. Peck perguntou o que ela estava fazendo. Bunny respondeu que estava se apresentando novamente, que tinha 9 anos e que ele tinha quantos anos. Beck corou muito e viu que ela parecia ainda mais bonita de perto. Ele se apresentou imediatamente e disse que tinha 11 anos de idade. Bunny ficou surpreso e disse que ele era como um irmão mais velho para ele. Beck ficou surpreso e pensou, que irmão mais velho? Bunny disse que, como esse era o caso, Beck poderia chamá-la de Limai. O garoto ficou surpreso e perguntou, Limai? Bunny respondeu que era isso mesmo, Limei. A moça disse ao rapaz que o rosto dele estava corado. Por acaso ele está doente? Peck respondeu que não, que estava bem. O guarda se perguntou como o rapaz ousava falar com ela daquela maneira. Será que ele percebe quem está rindo e falando com ele? Se ele soubesse quem ela é, nem se atreveria a olhar para cima. Ela, a filha daquele que está no topo de um exército de milhões. Com exceção de Sua Majestade, o Imperador, ele tem o maior poder. Preciosa filha solteira, ministra da guerra e general do exército. Mas como se atreve aquele garoto do interior? Mas, de repente, Lime começou a rir e perguntou a Peck o que era aquilo. E ela estava muito curiosa para conhecê-lo melhor. O guerreiro se perguntou e pensou, quando foi a última vez que ela sorriu tão genuinamente? Essa era a primeira vez que ele a via sorrir desde a morte da senhora mais velha. Um sorriso tão sincero. Na verdade, ele estava com medo de que essa viagem fosse muito difícil para ela. Mas ainda assim foi bom que ela tenha ido. Ao se despedir, Lime gritou para seu irmão Beck e sugeriu que eles deveriam se divertir mais na próxima vez. O guerreiro ficou muito assustado quando a viu sair pela janela e disse à senhora que era perigoso. Beck os viu e percebeu que a garota Tom Bunny era uma garota estranha. Mas, de repente, o velho disse ao garoto que isso significava que ele poderia ter um rosto assim. Beck lhe respondeu que não era assim. O velho lhe disse que eles se encontrariam novamente em um mês, e por causa disso, eles estarão ocupados a partir de amanhã. E ele sugeriu que o menino entrasse, porque estava ficando frio. Beck percebeu que teria de ser paciente por um mês. Todos os dias, o velho trabalhava sem parar para fazer a espada do general e suava muito, mas, de repente, Beck veio até ele e disse que havia trazido água. O velho o elogiou e lhe disse para vir até aqui, pois estava prestes a lhe mostrar algo. O velho disse ao garoto que a partir de hoje ele o ajudaria a consertar as armas. Afinal, é a primeira vez que ele vê algo além de ferramentas agrícolas. Mas, de repente, Beck viu a espada e imediatamente percebeu que tipo de espada era. O velho percebeu que ele só havia olhado para ferramentas nos últimos 2 anos, mas reconheceu a espada de relance e aparentemente sabia o caminho. Mesmo que ele não fale sobre o passado, esse garoto definitivamente vem de uma família de guerreiros. Beck se lembrou do que não havia percebido quando criança, mas agora sabia. Por que a casa deles havia se tornado assim? Por causa de uma peça de metal. Tudo por causa de um maldito pedaço de metal. E então o velho disse ao garoto que era apenas uma espada. Beck ficou surpreso e perguntou ao velho sobre o que ele estava falando. O ancião respondeu que havia dito que se um homem mau usasse uma arma, ela carregaria o mal. Mas nas mãos de um cavaleiro ela se torna uma arma justa. Mas nas mãos de um cavaleiro, ela se torna uma arma justa. A espada em suas mãos pertence àquele que lhe der os milhões. Essa espada os protege dos inimigos do norte. O idoso disse a Peck que era impossível viver com ódio. Ele deve viver olhando para o futuro. Beck viu que seu avô estava consertando a espada do general há muitos dias. Mas ele ainda não entendia o que ele queria dizer. Viver de olho no futuro. O que isso significa? Mas ele parece se preocupar genuinamente com ele. Há muito poucas pessoas que se preocupam com ele sinceramente. Uma mãe e um pai que sempre cuidaram dele e se preocuparam com ele. E ainda há a garota estranha. E na esperança de que eles se encontrassem em alguns dias. Então, Peck foi até a casa e disse ao velho que estava de volta. Mas, de repente, ele deixou cair a água e viu o vovô caído no chão, inconsciente.
Peck não ficou confuso e chamou o médico para examinar o vovô. O médico disse ao garoto para lhe dar o medicamento 2 vezes por dia a partir de hoje. Peck perguntou: isso deixaria melhor? E então o médico lhe respondeu que reduziria sua dor. No mesmo instante, o garoto percebeu que aquilo era ruim. Ao se despedir, o doutor disse ao rapaz que o velho era um homem muito bom e que ele o enterrasse em um bom lugar. Mas, de repente, tarde da noite, o velho acordou com uma tosse e decidiu se levantar. Ele começou a apelar ao céu sem coração para que lhe dessem algum tempo para terminar a espada. Ele parou abruptamente e pensou em Steinbeck, e sentiu pena dele. Mas, de repente, ouviu uma batida e perguntou quem estava lá a essa hora. Mas, ao sair, ele ficou muito surpreso, pois a criança Beck estava tentando fabricar essa espada que o próprio general havia deixado para trás. Peck descarregou sua raiva na espada. E percebeu que, mais uma vez, havia sido abandonado. E foi por causa de sua impotência, como sua mãe e seu pai, como seu irmão, como seu avô. Todos eles estão indo embora por causa de sua impotência. E ele não pode deixar isso acontecer. Então Peck fez uma grande promessa a si mesmo de que não perderia mais ninguém. Não importa o que isso lhe custasse. O idoso olhou para ele e viu que ele estava se esforçando. Mas, de repente, lembrou-se de que o médico havia lhe dito que seria difícil ele viver mais um ano, que ele deixasse todos os seus assuntos de lado e vivesse esse tempo em paz. Um ano depois, ele disse que não se arrependia, só que os olhos do órfão que vagava por toda parte eram muito tristes. Era um pequeno capricho de um velho moribundo. Naquele dia, ele perguntou ao menino se ele estava com fome. O velho realmente pensou que o deixaria depois disso, mas no final foi ele quem teve que partir. Em seguida, o velho disse ao garoto que, se ele continuasse, ele o quebraria. Beck se virou e perguntou: vovô? O idoso disse que ele gritou tanto que o assustou até a morte. Peck lhe perguntou se ele estava bem. Mas não foi isso que o médico disse. O idoso respondeu que esse charlatão havia previsto sua morte iminente há 2 anos. Portanto, não deixe que ele se preocupe. Beck ficou animado e perguntou: é mesmo? O velho imediatamente o questionou: como ele ousa sorrir quando quase quebrou uma espada tão preciosa? Beck imediatamente levantou as mãos e respondeu que não era nada disso. O velho disse que era uma piada. De fato, o som do soco foi realmente muito bom dessa vez, e então Peck se alegrou e considerou isso como felicidade. E ele viu que o vovô estava se sentindo muito melhor. O velho disse ao cara para acabar com a espada. Beck ficou surpreso e perguntou se ele estava falando sério. O idoso respondeu que já estava farto de fazer recados. Ele era perfeitamente capaz de fazer isso agora. E então Beck sentiu suas mãos tremerem. Finalmente, ele também foi reconhecido. A base do trabalho com aço é a temperatura e o derretimento subsequente. O velho disse ao rapaz que forjar uma espada é um processo contínuo e árduo. Assim como a vida. Passando por momentos difíceis e cansativos, um dia ele definitivamente conseguiria. Mas, de repente, ao dar o último golpe, Beck ficou surpreso e percebeu que o som era exatamente o mesmo. O som de ferro grudando em ferro. Peck imediatamente se virou e disse ao avô que havia conseguido. Mas ele viu que o avô não se mexeu nem falou. Beck não esperava esse final e até deixou cair a espada no chão de susto. Ele se aproximou e disse ao vovô que havia feito aquele barulho. Beck pediu ao seu avô para abrir os olhos. Afinal, ele era capaz de forjar uma espada corretamente. Peck imediatamente abraçou seu avô. Percebeu que era o fim e começou a gritar com toda a força de sua voz. A morte de Ojeondon lhe causou mais do que apenas tristeza. Beck chorou ao perceber que todos que o amavam haviam partido. Alguns dias depois, o general voltaria para buscar sua espada. Lima colocou a cabeça para fora novamente e perguntou quanto tempo mais eles ficariam fora. O guarda lhe disse que era perigoso. O general lhe perguntou se ela queria tanto ver o irmão Seung. O general viu que ela parecia gostar muito desse cara, o Peck. Menino mau. Então Lime gritou com alegria que eles estavam chegando. Limai entrou imediatamente e gritou para o irmão Sung que era ela quem havia chegado. E então ela viu Beck deitado com sua espada, dormindo. Peck lhes contou tudo em detalhes e até lhes mostrou o túmulo do vovô, onde ele o havia enterrado. Lime não conseguiu conter suas emoções e imediatamente rugiu.
O guarda lhe disse que estava frio lá fora e sugeriu que ele voltasse para a carroça. Li Mei recusou e disse que o irmão Song estava passando por um momento difícil. E então o general ficou triste porque ele estava atrasado, e até queria pagá-lo a tempo. Se ao menos ele tivesse chegado um pouco mais cedo. A propósito, aquela criança, Sung Baek. Ele disse que terminou a espada sozinho. Se ele escreveu a lápide sozinho, isso significa que ele sabe escrever. O general lhe perguntou se ele era Sung Baek, certo? O rapaz respondeu que era isso mesmo. O general disse ao garoto que, se ele não tivesse para onde ir, gostaria de ir com eles? Baek ficou muito surpreso com essa sugestão e pensou que todos que se importavam com ele haviam partido. Ele seria abandonado novamente. E agora ele não permitiria que isso acontecesse novamente. Baek agradeceu a oferta e disse que não aceitaria. O general percebeu que lamentava perder um talento tão grande. Ele concordou com ele e lhe disse para se cuidar. Mas, de repente, Lima entrou correndo inesperadamente e o pegou pela mão. Lima o convidou para ir com eles. Afinal, ela gostaria de poder passar mais tempo com ele. Depois de dizer isso, Baek mudou de ideia e concordou em ir embora com eles. Mas, no caminho, ele pensou sobre isso. Ele achou que ela ofereceu por simpatia. Simpatia barata de uma garotinha. Mas o calor de suas mãos pequenas era exatamente o que ele tanto sentia falta. Embora ele tivesse ido atrás delas por causa da persistência de Lime, de repente, alguém do comboio disse que eles haviam chegado. O guarda disse ao garoto para descer do cavalo, e então Baek ficou surpreso com o que viu, pois era a casa de Tom Bunny. De repente, uma mulher os encontrou e disse ao cavalheiro que eles haviam retornado. Lima imediatamente viu sua babá e correu para seus braços. E a abraçou com muita força. Baek ficou surpreso e viu uma casa enorme à sua frente. E ele acha que é ainda maior do que a dele. Não, elas não podem nem ser comparadas. A mulher se voltou para o senhor e perguntou sobre a criança. Li Mei lhe disse que era o irmão Sung, e então o general disse que o havia trazido consigo. Baek ficou muito surpreso ao ser apresentado dessa forma. O general se virou para a mãe e disse que cuidaria dessa criança de agora em diante. Mo ficou surpreso e perguntou o quê? O general ficou surpreso com essa resposta e perguntou se ele não queria. Mo suspirou e disse ao garoto que o seguisse. Ele percebeu que tinha suas próprias coisas para fazer e que o garoto havia entrado em sua cabeça. Baek pensou que não entendia por que as pessoas estavam tão surpresas. As meninas disseram que elas mesmas tinham ouvido isso. No Oriente, trazer uma criança para uma família onde não há homens. Isso significa a chegada de um herdeiro. Naquele momento, Mo disse ao rapaz que ele estava atrasado. Baek se desculpou e respondeu que estava atrasado porque estava acompanhando a senhora. Baek o chamou imediatamente de General Moen. Mo ficou com raiva depois disso, pois disse a ele para chamá-lo de Sênior. Baek se desculpou e respondeu que não entendia muito. Por isso era difícil para ele se lembrar de todas as palavras. Moi perguntou ao rapaz se ele havia se preparado para o exame. Baek respondeu que treinava todos os dias como oficial. Moi disse que isso é ótimo. E agora eles vão testar o quanto ele cresceu. Então ele pulou em cima dele. Mo dobrou até mesmo o bastão com seu ataque mais forte e disse a ele para tentar bloquear. Baek não teve medo e ergueu seu bastão com facilidade. Moi viu imediatamente que o garoto era realmente um oficial. Técnica básica de lança dos 4 lados do mundo. Ele a aprimorou com base em lutas de treinamento. Mo perguntou a ele quanto tempo mais ele estaria apenas se defendendo. E então Baek viu que o professor estava ficando um pouco exaltado. Então era hora de mostrar o que ele podia fazer. E agora é possível se aproximar facilmente dele. Mo ficou com raiva e perguntou ao cara por que ele estava rindo. Ele estava realmente esperando por isso e agora estava muito mais forte. Mo disse que não havia nada que ele pudesse fazer a respeito e mudou a empunhadura da arma. Baek percebeu isso imediatamente. Mo começou a girar seu bastão como se fosse um helicóptero e o atacante disse a ele para tentar se defender. Tendo infligido o ataque mais forte, as consequências foram inacreditáveis. Mo perguntou ao cara o que havia de errado com ele. Para onde tinha ido toda a sua confiança? Baek perguntou ao homem mais velho. Do que ele estava falando? Ele não usava técnicas especiais? Mo perguntou ao cara. O que ele achava que as lebres seriam contra ele no campo de batalha?
Dominar técnicas especiais é apenas um passo no caminho para passar no exame. Não é o tipo de inimigo que lutaria com ele de uma forma praticada em treinamento. E a razão de sua existência, que ele não se atreva a esquecer. Beck absorveu tudo e sentiu que esses eram ataques pesados. Nesse ritmo, suas armas não seriam capazes de resistir. Mas, de repente, Mo fez um ataque à distância que fez com que a arma de Beck se quebrasse. Ele percebeu imediatamente que se tratava de uma lança de batalha. Mo foi persistente e correu para atacar, dizendo a Pak que havia mais do que isso. O cara percebeu que era forte, mas as artes marciais no campo de batalha. Nesse momento, Beck decidiu agir de forma diferente. De repente, abaixou uma parte do corpo até o chão. Mo ficou surpreso com isso e disse que ele seria morto dessa forma. Mo lhe disse para se esquivar. Mas Beck usou um giro e bloqueou facilmente o ataque. Durante todo esse tempo, Beck manteve o símbolo da família em volta do pescoço, mas, ao sair para um local isolado, decidiu pegá-lo nas mãos e olhou para ele atentamente. Ele percebeu que queria voltar àquelas lembranças. E então Lime o procurou e lhe contou sobre o pingente. Ela o cumprimentou, pois eles não se viam há muito tempo. Beck perguntou à senhora, ela já terminou? Lime parou de falar de repente e perguntou com raiva, senhora? E então Lima disse que parecia que ela havia cometido um erro. Beck lhe perguntou o que havia de errado. O que ele havia feito de errado? Lime se virou e perguntou, ele realmente não entende? Jovem mestre Song, ela decidiu agir abertamente e disse que fazia muito tempo que não saía para caminhar. Ela decidiu agir abertamente e disse que fazia muito tempo que não saía para caminhar. E então Peck a chamou de Lima. A garota se virou bruscamente com um sorriso e perguntou, o que? O que? Ela não ouviu? Beck disse a Lima para parar de fazer bullying. Que ela seja mais discreta. Ela sabe que a babá ficará furiosa se ele a chamar assim. Nesse momento, Lime se aproximou e pegou sua mão. Beck ficou surpreso e perguntou o que ela estava fazendo. A garota perguntou, por que isso? Ele também costumava montá-la em suas costas. Peck respondeu que eles eram crianças na época. Lime lhe perguntou, e agora? Imediatamente, os dois coraram ao olhar um para o outro, mas, em um momento, Beck se lembrou da babá dizendo para ele não se enganar. Os outros poderiam pensar que ele foi trazido como um filho adotivo, mas ele não passava de um brinquedo para a senhora, e o brinquedo deve se comportar de acordo. Ele percebeu isso? Beck cerrou os punhos e respondeu que se lembrava. Limai perguntou ao irmão Sung, e agora? Beck imediatamente se agachou e disse a ela para entrar. Lime ficou surpreso e perguntou o que ele estava fazendo. Beck perguntou, como o quê? Ele achou que era isso que ela estava perguntando. Ele achava que ela ainda era uma criança. Se você pensar bem, não seria nada demais se ele a carregasse nas costas. Lime ficou muito irritado e pediu que ele parasse. Então, ela decidiu que iria embora sozinha. Beck perguntou o que ela estava pensando. Ele deveria carregá-la no colo? Lime lhe disse para sair de cima dela. E que não a seguisse. Beck se desculpou com ela, disse que a culpa era dele e se ofereceu para irem juntos. Lima pediu que ele não a seguisse. A babá estava observando-os naquele momento e viu que Beck estava bem ciente de sua situação. Só que o problema é o coração da senhora. Depois disso, eles saíram para uma caminhada. E quando chegaram à ponte, Lime disse a Peck para assistir ao pôr do sol. Beck viu e percebeu que ela já havia se acalmado. A julgar pelo fato de que seu humor muda em um segundo, ela realmente é uma criança. E então ele se lembrou daquele Tom Bunny. E apenas 2 pessoas foram gentis com ele por nada. Ele não podia proteger seu avô, mas com certeza protegeria Lime. Com certeza, mas, de repente, eles não eram os únicos na ponte, outro homem com um guarda estava presente. Ele perguntou se havia uma garota assim na vizinhança. Os guardas perguntaram ao senhor, devo levá-la? O senhor disse que não. Com alguém tão bonita como ela, um mero entretenimento não seria suficiente para ele, e parece que ela é de uma família nobre. Ele imediatamente ordenou que seus homens descobrissem onde ela morava. Nesse momento, em frente ao Palácio Imperial, o general sentou-se de joelhos, olhou para o céu e não disse nada. Moi perguntou ao general há quanto tempo ele está sentado dessa forma. Isso não é suficiente?
O general respondeu que sabia que desobedecer ao decreto do imperador era traição, certo? E se for tão difícil para ele esperar, deixe-o ir para casa. Mo ficou furioso e disse que iria para o palácio agora mesmo, e o imperador pode estar em um banquete oferecido por Zhang Maso neste momento e é por isso que ele não está saindo. Ele nem mesmo tem certeza de que o imperador, e não Zhang Maso, está sentado no trono. O general lhe disse para tomar cuidado com o que diz. Aquele Zhang está apenas esperando uma desculpa para destruí-lo. Por que Mo não consegue perceber que eles usam até mesmo o menor motivo para tirar seu poder? O imperador é um homem sábio. Não importa o quanto o chão seduza com discursos doces, seus olhos não o enganarão. Ele logo perceberá isso. Até lá, ele esperaria. Lá dentro, as pessoas diziam ao chefe da agência, Chamazo, que o governador-geral ainda estava esperando ordens. Eles não têm mais desculpas para recusá-lo. Chan respondeu que ele estava persistindo. Que general ignorante! Será que ele acha que é hora de parar? O oficial militar disse que eles não deveriam provocar o governador-geral. Se ele descobrir que o imperador está gravemente doente, então seu exército de 300.000 homens marchará sobre o Palácio Imperial. Chan lhe disse que estava muito preocupado. Sem o exército de Liaodong, o país cairia nas mãos dos bárbaros, e o general sabe disso melhor do que ninguém. Sabe que o general do leste se preocupa demais com sua família e vai se prender. No dia seguinte, Laime olhou pela janela de manhã cedo e estava consertando suas roupas. Mas, de repente, ela ficou surpresa e disse que estava chovendo. Nesse momento, o estrangeiro parou em frente ao palácio, pisou na lama e disse por que começou a chover no exato momento em que ele foi buscar sua nova noiva. O empregado perguntou, devo preparar sapatos novos para ele? O rapaz respondeu que não. Afinal, isso faria com que ele parecesse sincero e teria um grande efeito sobre ela. Quando chegaram ao palácio, os guardas lhes perguntaram quem eram. Vocês não podem simplesmente entrar aqui. Mas, de repente, o rapaz perguntou quem os havia comprado. Ele imediatamente ordenou que o servo mostrasse a placa da família. O garoto perguntou ao guarda, o filho do secretário de Estado é um sucesso para eles? O caçador imediatamente não conseguiu dizer uma palavra, pois percebeu que estava em apuros. O empregado do homem disse a eles para agradecerem o fato de o senhor estar de bom humor hoje. Naquela época, Beck estava treinando e não se importava com o clima lá fora, pois precisava ser forte. Mas durante todo o treinamento, ele imaginou o rosto de Lime quando ela sorriu para ele e fez contato visual. E isso o deixou muito irritado, pois ele entendia os sentimentos dela, mas a babá havia lhe dito antes que ele era apenas um brinquedo. Naquele momento, Laime se aproximou dele e se virou para ele com surpresa. Quando Beck a viu, percebeu que estava em apuros. PJK pegou um pano e limpou o rosto dela, perguntando por que ela foi ao campo de treinamento. Se ela ficasse doente, a babá ficaria brava com ele. Lima respondeu que estava chovendo muito. Ela quis lhe trazer um guarda-chuva, mas ele o derramou sobre ela. E então Beck se lembrou de sua infância. Ao vê-lo caído no chão, Laime pediu desculpas a ele. Mas ele se perguntou por que havia se lembrado disso de repente. Ele não conseguiu se conter e começou a rir. Lima ficou surpreso com isso e perguntou por que ele estava rindo. Beck olhou para ela e viu que ela parecia ter ficado mais alta, mas ainda era uma criança. Ele parecia ser o único que se sentia estranho. Beck sugeriu que eles fossem embora, pois ela poderia pegar um resfriado. Limai ficou furiosa e disse que era tudo por causa dele. Então, um homem se aproximou deles e disse que finalmente o havia encontrado. Quando se viraram, viram que um estranho havia chegado até eles com seus guardas. Lima lhe perguntou quem ele era. Este não é um lugar onde um forasteiro possa entrar. O rapaz disse que era uma pena. Eles se tornariam uma família. Laime ficou surpreso e perguntou do que ele estava falando. O cara respondeu que a verdade era que ele a tinha visto acidentalmente há alguns dias, e ela passou a ser do seu agrado, e ele deseja compartilhar esses sentimentos com ela. Ele veio pedi-la em casamento porque acredita que essa é a coisa certa a se fazer por um homem nobre. Não há necessidade de um dote. E quanto a ele, seu pai é o secretário de Estado Li Taeshun. Imediatamente, Lima lhe disse para sair daqui. O cara não entendeu e perguntou o quê? Beck imediatamente se colocou na frente deles e disse que haviam lhe dito para ir embora. O cara disse que esse garoto continua a incomodá-lo. Afinal, quem é ele?
Beck pensou imediatamente, quem é ele? E lembrou-se de que a babá havia lhe dito para não cometer erros. Afinal de contas, ele não passava de um brinquedo da senhora. Moi também disse ao cara no treino para não esquecer a razão pela qual ele está aqui. Então Lime respondeu por Peck e disse que ele era seu amante. Ela se apaixonou por ele na primeira vez em que se encontraram. Beck pareceu surpreso e se virou para ela. Lima respondeu para que ele não a olhasse daquela maneira. Isso é constrangedor. Beck percebeu em sua cabeça que havia adivinhado os sentimentos dela, mas ouvir isso diretamente foi muito estranho. O rapaz não conseguiu se conter e começou a rir alto. Ele perguntou se eles estavam zombando dele. O cara disse que parecia que ele deveria lhes dar uma lição sobre como lidar com um homem da classe alta. Os guardas do cara imediatamente saíram para atacá-los. Beck ordenou imediatamente que Lima fosse para dentro. Lima imediatamente começou a revidar. Mas Beck disse a ela que ouvisse e fosse embora. Mas, de repente, diante da guarda desse homem, Beck não conseguiu bloquear o ataque e caiu no chão. Beck disse a Lima para sair daqui. Mas, de repente, o homem se pôs no em cima do cara e começou a apertar. O homem disse a Peck que suas técnicas, embora tenha tido algum sucesso, ele não conseguiu passar no exame com essas habilidades, e ele não é páreo para o líder do esquadrão. Limai ficou muito assustada com ele e começou a gritar com o irmão de Beck. E então o cara se aproximou deles e disse que era isso mesmo. É uma visão condizente com seu status. Limai perguntou a eles como se atreviam a atacar pessoas na casa de outras pessoas. Ela não vai deixá-los escapar de jeito nenhum. O cara sorriu e perguntou se ela iria descer. E o que ela vai fazer? Será que ela quer que todos saibam que a jovem patroa está apaixonada por seu criado? Lime lhe disse que ele estava falando sério. O rapaz respondeu que havia planejado tomá-la como esposa, mas se ela aceitasse a posição de concubina, ele a perdoaria. Lime não se atreveu a passar tal humilhação na direção dele. Depois de dizer isso, imediatamente lhe deu um tapa. Ela perguntou como ele se atrevia. Será que ele sabia onde estava? Mas Boy imediatamente lhe deu um chute no estômago. Lima caiu imediatamente no chão com dor. Beck ficou furioso, mas o guerreiro segurou a lâmina em sua garganta. O guerreiro lhe disse para ficar quieto, se não quisesse perder a cabeça. O cara perguntou à garota em quem ela ousava bater. Lima lhe respondeu que o faria pagar. O rapaz imediatamente não conseguiu se conter e começou a rir. E pediu ao homem que lhe desse uma espada. Então o guerreiro se virou para o jovem senhor e disse que não podia, não é mesmo? O rapaz lhe disse para calar a boca e lhe dar a espada. Ele não vai matá-la. O cara diz à garota que ela é muito bonita, perguntando quanto vale o rosto dela. E agora eles verão como ela fala quando ele coça seu rosto. O guerreiro viu que seu mestre estava indo longe demais. Eles receberam ordens para assustá-la um pouco. Ele tem que parar, esse maluco. O cara disse a Lima para não se mexer. Ele poderia machucá-la acidentalmente. Lima inclinou a cabeça para o lado e ficou muito assustada. O garoto riu e disse que agora aquele rosto era até agradável de se ver. Deixe-a chorar mais um pouco para satisfazê-lo. Beck estava dizendo naquele momento que prometeu protegê-la. Jurou que não perderia seu sorriso brilhante. E, então, Beck começou a mover lentamente a cabeça na espada e provocou sangue. Naquele momento, o guerreiro pensou, o que ele estava fazendo? Mesmo que ele seja apenas um guerreiro comum, se eles matassem um membro do clã oriental, haveria problemas depois. Imediatamente, Beck reduziu tudo a sangue e disse que tinha que protegê-la. Nesse momento, o segundo guerreiro percebeu que tinha que parar tudo isso agora mesmo. Antes que esse louco machuque Tong Bani. Mas, de repente, Beck se libertou das mãos dos guerreiros e disse a eles que o impedissem. Beck imediatamente apontou sua lâmina para os outros. O guerreiro disse que ele era um tolo. Tirou a espada do comandante. Ele realmente achava que tudo acabaria se ele colocasse as mãos em uma espada. Isso lhe mostraria o poder das artes marciais de um comandante. O guerreiro o atacou de volta e gritou que segurar uma espada não significava saber manejá-la. E então o guerreiro viu que havia pegado o cara. Mas, de repente, Beck começou a evoluir e revelou sua essência. O guerreiro ficou muito surpreso e não percebeu que tipo de árvore era aquela. Mas Beck se esquivou e foi em direção àquele cara.
Mas o guerreiro gritou para que o senhor se defendesse. O rapaz perguntou ao seu homem o que ele estava carregando. Mas Beck não viu nenhum obstáculo à sua frente e cortou sua cabeça. Todos ficaram surpresos com isso, e os guerreiros perceberam que haviam perdido seu jovem mestre. Lima também ficou muito assustado e gritou para seu irmão Sam. Beck não esperava que o dia terminasse assim. Ao ver a cabeça decapitada daquele homem, percebeu que havia matado um homem. Ele ficou parado na frente do corpo como um toco e não conseguia se mover. Os guardas o viram e não podiam acreditar que o jovem senhor estava morto. O guerreiro imediatamente chamou Peck de bastardo e atacou por trás. E com seu ataque mais forte, ele queria acabar com o cara. Mas, de repente, o guerreiro Mo apareceu e defendeu o garoto. O guerreiro ficou surpreso porque reconheceu o garoto. Mo imediatamente os atacou e perguntou como esses cães imundos se atreviam a invadir uma mulher solteira. O guerreiro não conseguiu lidar com esse ataque. Levantando a cabeça, perguntou a Mo por que ele está aqui. Mo não se contentou com isso e começou a dar aulas para Peck. Ao bater nele, perguntou se ele tinha percebido o que havia feito. Beck não sabia o que dizer ao homem mais velho e apenas murmurou. Mas Mu não aguentou e levantou a mão para ele. Mas, de repente, Lime entrou correndo e parou sua mão, dizendo que ele não havia feito nada de errado. Mu implorou à senhora que o deixasse ir. Mas Lime não se conteve e imediatamente chorou na frente dele. Mu estava muito zangado, porque esse tolo havia matado o filho do principal Murim. Como eles iriam fazer isso desaparecer agora? Lime perguntou ao irmão Beck se ele estava bem. Mas Boy tentou dizer que ele havia matado um homem. Mas, de repente, Lime não permitiu que ele dissesse isso e, com seu abraço caloroso, ela o puxou para si e disse para ele não se preocupar. Lime lhe disse para não se perder em si mesmo, pois nada iria acontecer. E eles vão superar isso. No dia seguinte, o general recebeu o pai do rapaz e disse que lamentava a morte do filho. O homem ficou surpreso com essa resposta e perguntou com ódio: piedade? Seu filho foi morto. Como eles serão responsabilizados por isso? Era o secretário de Estado Lee Taeshon. O general lhe perguntou se ele se atrevia a falar sobre responsabilidade. Daeshon imediatamente se sentou em seu traseiro após essa pergunta. Daeshon percebeu que o general do leste poderia explodir sua cabeça agora mesmo. Ele perguntou ao general por que ele estava tão calmo. Seu filho havia sido ferido naquela casa. O general pensou e perguntou: então o que ele deve fazer para dar à luz e criar outro filho? Daeshon não se deixou levar por esse tipo de conversa e perguntou ameaçadoramente: o que ele disse? Mas, de repente, a porta se abriu e Daeshon ficou imediatamente alerta. No mesmo instante, Limai imediatamente se ajoelhou e disse ao pai que o irmão Sambek não tinha culpa de nada. Era tudo culpa do jovem mestre que queria zombar dela. Quando Daeshon ouviu essas palavras, ele imediatamente negou e disse que isso era um absurdo. O filho dele não pode zombar da senhora. Daeshon disse: a senhora não deveria dizer a verdade agora? Ou ela acha que pode resolver a situação com uma mentira dessas? E faça com que ela diga a verdade agora mesmo. Caso contrário, ele a mataria pessoalmente. O general ficou tão furioso que não conseguiu se conter e quebrou o copo em suas mãos. O general imediatamente se levantou e perguntou ao conselheiro o que ele queria dizer com o fato de sua filha estar mentindo. Daeshon imediatamente se agachou e percebeu que as coisas estavam ruins. Ele percebeu que, por mais desdentado que fosse um tigre, ele ainda era um tigre, e se ele perdesse o controle de si mesmo, ficaria sem cabeça. Daeshon pensou e disse que, de qualquer forma, suas vidas não eram iguais. O general perguntou surpreso: equivalente? Daeshon respondeu que o filho do secretário de Estado havia sido morto por um guerreiro comum. Esse é um pecado que ameaça as fundações de seu país. O general disse que, se ele fosse o secretário, teria simplesmente cortado a cabeça desse guerreiro comum. Por que ele gritaria que arruinaria seu relacionamento com ele? Daeshon ordenou imediatamente que o general trouxesse esse guerreiro para ele imediatamente. Lime percebeu imediatamente que as coisas não estavam indo como ela queria e que o irmão Song seria morto. O general disse ao secretário que lamentava a morte de seu filho. Mas que irmão ficaria parado vendo sua irmã ser molestada? Daeshon ficou surpreso e disse o que significava. O general lhe perguntou se ele não sabia.
Sung Baek não é apenas o guardião de sua filha, ele é seu filho adotivo. Naquele momento, a babá e seus criados foram ao quarto de Sung Baek. Ela entrou no quarto sem bater na porta, e então Baek olhou nos olhos dela e percebeu que seu destino havia sido finalmente decidido. Ele já havia vivido mais do que deveria. Bastava que Lima estivesse a salvo. Baek cumprimentou a babá e disse que eles não se viam há muito tempo. Ele perguntou se a senhorita Lime estava bem. A babá o cumprimentou imediatamente e o chamou de jovem mestre. Baek ficou surpreso e perguntou por que de repente. A babá respondeu que o banho estava pronto e deixou que ele a seguisse. Baek nem se deu conta do que estava acontecendo. Naquele momento, o general estava sentado em seu quarto tomando chá. Mas Baek foi até ele mais tarde. O general lhe disse que ele parecia uma pessoa diferente com aquelas roupas. Ele parece mais agradável. Baek se curvou e cumprimentou o chefe da família. O general disse que não havia prestado atenção nele durante todo esse tempo. Ele nem sabia que ele tinha crescido tanto. Baek lhe respondeu que não era. Ele estava grato pelo fato de o chefe da família ter aceitado ele, um órfão, em sua casa. E queria se desculpar pelo incômodo. O general ficou surpreso com sua palavra e disse que ele tinha muitos inimigos. Dado seu status, não poderia ser diferente. Por isso, ele precisa estar sempre atento. Além disso, ele precisa proteger sua filha. Será que Baek entende o que está sendo dito? Ele não pode protegê-lo também. Em 3 dias, mãe irá para o campo de batalha com uma nova unidade. Deixe-o ir com ele. Baek não queria isso e, por causa de toda a raiva, respondeu ao general que faria o que ele mandasse. Durante a caminhada, Baek se lembrou das palavras do general de que ele perceberia como as pessoas podiam ser cruéis quando chegasse lá. Ele teria que matar aqueles animais vis. O próprio Baek percebeu como eles podiam ser cruéis. Mas ele não iria morrer lá fora, mesmo que ele próprio pudesse se tornar uma fera. Mas de repente, inesperadamente, ele viu a silhueta de uma garota diante de seus olhos. Baek olhou com atenção e viu a senhora. Lima imediatamente correu até ele e lhe perguntou o que deveriam fazer agora, mas Pan não sabia o que responder a ela. Lime estava muito angustiado naquele momento, pedindo que ele dissesse alguma coisa. Baek respondeu a Lima para acalmá-la. Afinal de contas, eles são irmãos agora. A senhora pensou em algo e disse que eles poderiam ir embora. Baek ficou surpreso e perguntou o quê? Limai, por causa de toda a sua força, sugeriu a ele que os dois deveriam fugir. Eles poderiam viver juntos onde ninguém os encontraria, e então ele não precisaria mais matar pessoas. Baek imediatamente retirou as mãos dela de seus ombros e pediu desculpas a ela. Então, alguns dias depois, Baek foi até as janelas do Lime e disse que iria embora amanhã, e que ela o perdoe por não poder realizar seu desejo. E eles não se verão por um tempo. Baek não queria ir embora durante esses momentos maravilhosos em que ele e Lime eram um só. Mas, sob as ordens do general, ele deveria obedecer, e ele se despediu dizendo que cuidaria de si mesmo. E que voltaria. E, por fim, ele lhe deixou seu medalhão. Na manhã seguinte, Mo se encarregou dos homens e disse a eles que tomassem cuidado. Afinal de contas, eles tinham mercadorias caras em suas mãos, e elas contêm suprimentos para seus companheiros no campo de batalha. Elas devem ser manuseadas com cuidado. Mas, de repente, do nada, ele viu Baek indo em direção ao campo de batalha com ele. Moi perguntou se ele já havia se despedido da senhora. Baek respondeu que não. E parece que ela ainda está chateada. Moi percebeu que, não importava como fosse, o campo de batalha não era um lugar onde um homem pudesse sobreviver por muito tempo. Ele sentia pena do cara agora, mas talvez fosse melhor assim. Moi disse ao rapaz que eles iriam embora em breve e que ele o seguisse. Mas, de repente, alguém atrás dele gritou e disse para ele parar. Baek se virou e viu que a babá havia entrado e perguntou o que havia de errado. A babá disse a ele para pegar isso. A senhora entregou a ele, e então Baek pegou suas coisas e percebeu por que a senhora não o via há 3 dias. Ela estava muito preocupada com ele. Naquela época, Lime tinha ido para a montanha, para sua árvore, e tinha visto tudo ao seu redor. Mas ela tinha vindo aqui para se despedir de Baek. Segurando o medalhão de Baek em suas mãos, ela rezou para que ele se cuidasse e viesse até ela ileso. Nesse momento, as coisas se deterioraram imediatamente,
pois ele foi pego no flagelo do mundo inteiro, onde não havia bons e maus. O inimigo viu que havia alguém à distância. E o comandante ordenou que seus homens o matassem. Ao chegarem à casa de Peck, eles pararam abruptamente, pois o sujeito estava parado e pronto para acabar com eles sem medo. O comandante bárbaro estava ordenando que seus homens acabassem com os imperiais, enquanto o comandante Mo ordenou que suas tropas parassem os bárbaros. No momento em que entraram em confronto com os inimigos, o guerreiro Mo gritou para que eles matassem cada um deles, sem poupar ninguém. Mas, de repente, alguém gritou pedindo ajuda. Ao se virar, o guerreiro Mo viu que o tal Beck estava lutando sozinho com os guerreiros e conseguia lidar com isso com facilidade. No momento da batalha, Peck se transformou em um monstro que não viu ninguém em seu caminho e o destruiu. Os bárbaros o abordaram e disseram ao rapaz que iriam matá-lo. Peck apertou a lança em suas mãos e respondeu que todos eles eram sub-humanos. Eles são animais. Após a única batalha, Beck olhou para o céu e percebeu que havia sobrevivido hoje. Mas, em um momento, ele se perguntou quem era o animal. Mo se aproximou do garoto e perguntou se ele não estava conseguindo dormir. Beck ficou surpreso e não sabia o que dizer. Mo disse ao cara que acha que a luta de amanhã será a mais séria que ele já teve nos últimos tempos. Beck perguntou ao general Mo se ele já foi para a cama. Mo respondeu que ele lhe disse para chamá-lo de sênior em particular. Mo lhe disse que ele era um cara estranho. Apenas segue ordem sem questionar, sem se preocupar com sua vida. Beck não entendeu e pediu desculpas. Mo lhe respondeu que ele estava aqui há 3 anos. E depois dessa batalha, ele finalmente poderia voltar para casa. Mo perguntou ao rapaz se ele se sentia normal. Beck respondeu que as pessoas eram completamente diferentes dos humanos. Talvez, ao lado deles, ele também ficasse louco. Mo lhe perguntou se ele estava preocupado com a reação da senhora. Beck não conseguiu responder e ficou paralisado. Mo disse que não precisava esconder isso dele e que ele não se preocupasse, pois, independentemente do que ele fizesse, ela estaria ao seu lado. E que Beck o chame de sênior de agora em diante. Beck percebeu que não poderia chamá-lo assim. Afinal de contas, ele ainda associava o grande irmão ao homem que o havia abandonado, mas um dia ele teria certeza de que o chamaria assim. Mas ele não conseguiu cumprir sua promessa. E tudo mudou de uma maneira diferente. No dia seguinte, no momento da batalha, os bárbaros estavam gritando que acabariam com todos eles. Mo percebeu que algo estava errado e perguntou aos seus homens o que estava acontecendo. Por que eles não conseguem entrar em contato com a retaguarda? O guerreiro respondeu a Mo que ele havia sido informado de que as tropas da retaguarda haviam se retirado. Mo ficou furioso e disse que era tudo da corte imperial. Os bárbaros observaram a batalha e disseram que a retaguarda dos inimigos estava realmente aberta. Parece que o Império ficou completamente louco. O comandante militar da Oirat, Tazar, respondeu que esses insetos se tornaram escravos da luta pelo poder, esquecendo-se da segurança do país, e esse é o ponto deles. Naquele momento, Lime estava sentado em seu quarto, olhando para o medalhão que Beck havia deixado como presente de despedida. Mas, de repente, a babá entrou e disse que tinha algo a lhe dizer. Lime respondeu que ela já havia dito que não aceitaria uma oferta do Sr. Xion. Que ela passasse a mensagem dessa forma. E então a babá disse que havia notícias sobre o jovem mestre Song Beck. Limai ouviu a voz de seu irmão e se levantou imediatamente. Lime saiu imediatamente e percebeu que já haviam se passado 3 anos inteiros. Ele finalmente estava de volta. Naquele momento, o general perguntou ao seu batedor se isso era verdade. O batedor respondeu que sim. O guerreiro respondeu que o exército do general Mun havia sido completamente destruído. Mas, de repente, Lime entrou e desmaiou quando ouviu essas palavras. O general não entendeu o que havia acontecido e imediatamente ordenou que chamassem um médico. Naquele dia, no local da batalha, tudo foi destruído. E por algumas situações surpreendentes, Beck sobreviveu, mas não foi tão fácil assim, pois ele estava gravemente ferido. Beck olhou para todos os guerreiros e disse a Lima para não se preocupar, ele nunca morreria. No Palácio Imperial, Chan sentou-se em seu trono e riu da notícia. Ele perguntou a seus próprios homens se Moin tinha realmente sido morto no campo de batalha. Afinal de contas, seria como deixar o general do leste sem uma mão. Xian perguntou ao secretário de Estado Taeshon se ele havia gostado do presente. Xia lhe perguntou como ele se juntaria a ele agora.
Taishon respondeu que primeiro ele deveria ver o cadáver de Beck, que havia matado seu filho, que eles lhe forneçam sua cabeça. Então ele se certificará de que o general do leste não seja apenas suspenso, mas acusado de traição. Shan perguntou a seus servos se eles tinham ouvido tudo. Que eles encontrem o corpo de Sam Beck e o levem a seus pés. Naquela época, nas proximidades da corte imperial, Beck estava viajando ferido e fazia sons com sua lança. Todas as pessoas ficaram surpresas e assustadas, pois nunca um guerreiro assim havia estado em sua vizinhança. Mas o homem não se importava com ninguém e caminhava confiante ao lado deles. Beck olhou para o palácio e disse que os traidores estavam se divertindo. E ele disse o nome de Soshon. O funcionário seu estava se divertindo em sua propriedade naquele momento. Ele perguntou como alguém pode ser tão feliz aos 40 anos? O segundo soberano lhe disse que era muito melhor aqui do que no palácio. Seu respondeu que isso era natural. Como eles poderiam pagar por isso na corte? O soberano perguntou, mas tudo ficará bem? Ele quis dizer com eles. Verdade seja dita, eles são funcionários públicos e não podem se defender de outro ataque bárbaro por conta própria. Então, por que eles os ajudaram em primeiro lugar? Seu riu e respondeu que tudo já havia sido combinado. O imperador ficou surpreso e perguntou o que ele queria dizer. Seu respondeu que, após o incidente, o soberano havia feito um acordo de não agressão com os bárbaros por 1 ano, e que o soberano não fique nervoso e ouça. Para o bem do futuro deles, e de repente houve um grande estrondo. E o copo ficou preso em suas mãos, e seu começou a se mover. Alguém do lado de fora gritou para que o inimigo parasse. O soberano perguntou o que estava acontecendo lá fora. Nesse momento, as portas se abriram e um Beck ferido entrou na sala onde os 2 traidores estavam se divertindo. O imperador lhe perguntou, como ele ousa entrar aqui? Mas Beck não deu ouvidos a ele e cortou sua cabeça. Seu ficou ali assustado e não sabia o que dizer. Mas Beck perguntou ao oficial seu o que havia acontecido com ele. Seu respondeu imediatamente para que ele parasse e pensasse nas consequências. Se ele o matasse, Beck ergueu sua lança e disse para ele não se preocupar. Logo ele encontraria seu maldito amigo eunuco do outro lado. Seu percebeu que o cara não iria parar por aí e fez um último apelo para que ele parasse. Mas era tarde demais. Beck balançou sua lança e cortou sua cabeça. A rua estava animada nesse momento. Todas as pessoas estavam caminhando e se divertindo. As moças estavam importunando os rapazes e perguntando a eles, só por diversão. Mas, de repente, um dos rapazes parou e, ao ver as pessoas, perguntou de onde eram os guerreiros da fronteira. O homem disse ao guerreiro que era aqui. E eles pararam bem em frente ao bordel. A proprietária do bordel, Bo Chong, viu os rostos familiares e disse que deu as boas-vindas ao Sr. Chong. Chong ficou surpreso e perguntou se todos o conheciam. Ele era o comandante do 10º Exército. Bo perguntou, como ela poderia não saber se toda a cidade está falando sobre ele? E o jovem Sr. Song está lá dentro. Ela o acompanha até a saída. Chong se inclinou contra a garota e disse que poucas pessoas sabem sobre ele. Para uma cortesã comum, ela sabe demais. Chong foi para o quarto e disse a Bo que voltaria a falar com ela depois de resolver tudo. Bo olhou para ele com ódio e percebeu que Jeon havia se tornado chefe do 10º Exército com apenas 30 anos de idade. Dizem que ele é um homem gentil, mas, na verdade, ele é uma raposa astuta. Chong foi até a sala do crime e ficou surpreso. Ele disse que foi um trabalho incrível. Chong viu Beck e disse que foi ele. Então ele está realmente vivo. Beck estava sentado no sofá ao mesmo tempo, olhando para o cara com seu olhar ameaçador. No dia seguinte, Laime recebeu a notícia e correu direto para a cidade para ver se era verdade. A babá gritou para que ela esperasse. As pessoas da cidade estavam perguntando, o que está acontecendo aqui? Esse criminoso se atreveu a cometer traição? A essa altura, Lima já havia chegado e foi direto para o meio da multidão para dar uma olhada. O homem ficou surpreso quando foi empurrado e perguntou, de onde veio a mulher? Quando ela viu o homem na gaiola, ficou surpresa e feliz por Beck estar vivo. E então ela chorou. Taishon foi até o responsável na época e lhe perguntou por que não? Shelley respondeu que não era o momento certo para a morte de Beck. Taishon não entendeu e perguntou ao responsável sobre o que ele estava falando.
Chan respondeu que ele era o único sobrevivente daquela batalha contra os mongóis e que agora todos os olhos estavam voltados para ele. Além disso, ele tem que se submeter a um interrogatório sobre o motivo do assassinato do oficial seu. Mas depois disso, Daeshon ficou chateado e disse que entendia. Ele ordenou que eles fizessem o trabalho deles e que ele faria o dele por sua vez. Chan ficou furioso e percebeu que o secretário era um tolo. E se ele esperasse um pouco mais, conseguiria o que queria. Chan percebeu que Jeon estava mantendo a neutralidade, mas trouxe Baek, que havia matado um funcionário do governo. Obviamente, ele está tramando algo, e o pior de tudo é que ele pode ter provas de sua ligação com Tazar. Até que ele saiba o que está em sua mente, não há pressa. Chan se virou para Nuogvan e disse que tinha um mau pressentimento. Mas imediatamente ele veio e perguntou ao chefe se ele o havia chamado. Chan disse que se Tazon começar a agir de forma impensada, ele que se livre dele. Naquela época, Baek foi colocado na prisão, onde havia um grande número de guardas. Mas ele também foi acorrentado como um criminoso. Taezon só queria se vingar dele e o procurou na prisão para lhe dizer que sua vida era difícil. Baek viu seu rosto e imediatamente ficou com raiva. Mas Taezon disse que não o deixaria morrer em paz, nem ele, nem aquela garota. E então Baek não suportou suas palavras e disse que definitivamente o mataria. E se um único fio de cabelo cair da cabeça de Lime, ele matará todos que tiverem algo a ver com ele. Ele se lançou em sua direção, mas as correntes eram curtas e o mantiveram afastado. Tashon disse que agora podia ver claramente que o cara era apenas uma fera em um corpo humano. Ele deveria ter morrido ali. Sua morte e a morte daquela garota. É tudo culpa dele. O general perguntou a Chan se isso é verdade, se ele pode salvar Baek. Chan ergueu lentamente seu copo e respondeu que poderia fazê-lo, mas ele tem uma condição. O general imediatamente lhe perguntou que outra condição? Que ele lhe desse Sung Baek. O general ficou muito irritado por não estar sendo tratado com tanta seriedade. E Shon lhe perguntou uma última vez, ele ainda não entendeu? Trair seu exército não é algo que um mero oficial possa fazer. Que o general fique atento. Esses bastardos não desistirão tão facilmente. O general lhe perguntou por quê? Afinal de contas, Jeon não tem nenhum interesse em política, então por que ele o está ajudando? Chong sorriu e lhe respondeu que a mãe era seu amigo. Não é natural ajudar aqueles que são próximos a ele? O general pensou e percebeu o que suspeitava. Shamazu teria que pagar um preço muito alto pelo que havia feito. Naquele momento, um seguidor de Shamazu estava perseguindo Shon e estava no telhado da casa. Mas, pensou ele, felizmente, ele não parece ter nenhuma evidência que leve a Jangmazu. O problema é o Taeshon. Será perigoso se ele fizer alguma coisa, mas disse que deveria relatar o fato. Mas, de repente, ele ouviu a senhora Lime gritando. Ela pediu a babá que a deixasse entrar. A babá a segurou e disse que não podia. Lime implorou para que ela a soltasse. Ela tem que ir para a casa do irmão Sung. A babá pediu à senhora que se acalmasse um pouco. Mas olhou para eles e ficou muito surpreso. Mas Lime sempre conseguia o que queria e, tarde da noite, ela decidiu sair escondida do palácio e ir para a casa do irmão Song. Mas, de repente, ela se virou bruscamente para trás e viu, pelo canto do olho, que alguém a estava seguindo. Mas então ela percebeu que era apenas sua imaginação. Porém, conseguiu sair do telhado e descer até o chão, passando despercebido. Mas ele decidiu seguir a senhora. Chan estava sentado em seu palácio naquele momento. Mas, segurando sua bebida nas mãos, ele se perguntou por que Nó não havia entrado em contato com ele. Quebrando o copo em sua mão, um criado veio imediatamente correndo até ele e perguntou se o cavalheiro estava bem. Chan pensou naquele momento que, por mais capaz que ele fosse, não se poderia confiar tal tarefa a um homem de origem desconhecida. Chan perguntou ao seu homem o que havia acontecido com o interrogatório de Baek. O homem respondeu que seria depois de amanhã. Chan percebeu que, uma vez iniciado o interrogatório, não havia mais nada que Taeshon pudesse fazer. Mas ele tinha certeza de que tentaria fazer algo nesse meio tempo. Se Daelyao machucar Baek de forma tola, Jung Yugvan pode começar a ficar irritado também. Isso pode ser um problema. Chan levantou-se imediatamente de seu trono e disse ao rapaz que lhe desse a espada. O rapaz não entendeu e perguntou o que ele queria dizer com isso.
Chan sorriu com sua risada sinistra e respondeu ao rapaz que ele mesmo resolveria tudo. Limei estava andando pela cidade naquele momento e estava a caminho da masmorra da prisão onde Beck está sentado. Mas, de repente, ela virou a cabeça e ouviu uma garota na varanda dizendo aos transeuntes que entrassem para vê-los. As moças do primeiro andar também estavam em pé pedindo aos homens que subissem para seus quartos. Lime se encontrou com a garota e lhe disse que ela havia dito que faria qualquer coisa por ela, certo? Mas a garota respondeu à senhora para nem sequer falar sobre aquele lugar. Ela não teria dito isso se soubesse o que era aquele lugar. Lime perguntou o que havia de errado com ele. A garota respondeu que as pessoas de lá eram muito diferentes das que ela havia conhecido aqui. Ao contrário dos nobres, que valorizam a cooperação, e dos demônios, que respeitam a força, todos os tipos de ralé estão reunidos em Almun. Portanto, uma pessoa comum como ela, que não conhece artes marciais, não tem lugar lá. Além disso, Almun não fica longe do distrito da Luz Vermelha, e uma garota bonita como ela seria agarrada imediatamente. Lime respondeu que entendia tudo. É um lugar muito perigoso. Ela saiu e disse que encontraria outro caminho. Depois de dizer isso, a garota ficou muito assustada e disse à patroa que nem pensasse em entrar lá. Lime pensou e percebeu que essa era a única maneira de salvar Sam. Indo para o distrito da Luz Vermelha, ela perguntou ao homem onde poderia encontrar o estabelecimento de Almun. Lime disse que tinha ouvido falar que ele poderia ser encontrado perto de um bordel. O homem pensou e respondeu à patroa que eles não se sentam em todos os bordéis. Os Almun escondem cuidadosamente suas identidades. É difícil para uma pessoa comum conhecê-los, e, pelo que parece, ela vem de uma família rica. Portanto, deixe-a sair daqui antes que algo aconteça. Depois que ela saiu, o homem se perguntou como a senhora sabia sobre ele. É uma pena, mas ela não poderá encontrá-los aqui. Mas, então, um rapaz se aproximou por trás dele e perguntou sobre o que eles estavam conversando. Andando pelo bairro, Lime notou que as moças pulavam em cima dos homens para serem seduzidas. Naquele momento, ela estava pensando onde poderia encontrar esses Almun. Mas, de repente, um garotinho lhe perguntou, ela está procurando Almun? Lime falou com ele e eles saíram para a estrada. No caminho, ela se perguntou até onde teriam que ir. Afinal de contas, ela já havia viajado muito. Será que ficaria bem? Ela perguntou ao garoto se ela ainda estava longe. O menino cantarolou uma música no caminho e respondeu à patroa que estavam quase lá. Deixe-a ser paciente por um pouco mais de tempo. Lime parecia desconfiado de tudo isso. De repente, o menino disse à menina que eles finalmente haviam chegado. Lime perguntou, este é um prédio abandonado? E então o garoto se virou para os meninos e disse que a havia trazido. De repente, Lime viu alguns rapazes aparecerem na frente dela. Um deles deu ao garoto algumas moedas e agradeceu-lhe pela tarefa. O rapaz fez uma reverência e disse que estaria esperando por mais tarefas. Ele ficou feliz e se despediu deles. O garoto se aproximou de Lime e disse para ela não ficar tão chateada. Todos mentem neste lugar. Porque o forte é quem manda aqui. Lime pensou em suas palavras, sobre um lugar onde todos mentem e o poder domina. Mas então vários rapazes a cercaram, olhando-a atentamente. E então um dos rapazes, aparentemente o mais velho, riu e disse que parece que a filha do general não é estranha à beleza. Andando assim pelo distrito da Luz Vermelha, Lime respirou fundo e perguntou a eles, eles realmente achavam que poderiam se safar com isso? Jovem mestre Xion. Xion começou a rir imediatamente e disse que se sentia honrado pelo fato de a filha do general se lembrar do filho de um mero comerciante. Lime percebeu que não seria tão fácil com ele, sacou sua faca e disse ao cara para se afastar. E se ele fizesse isso, ela não ficaria parada. Ela perguntou, o que há de errado com eles? Eles não sabiam das consequências se a machucassem? Ela já havia recusado o pedido de casamento dele várias vezes. Xion respondeu que ela parecia ter entendido algo errado. Pelo contrário, o general ficará feliz. Afinal de contas, foi ele quem se casou com ela pela primeira vez. Ela sabe que seu pai está em uma situação difícil, não sabe? Mesmo que ela não esteja com ele, ela está em um casamento de conveniência de qualquer maneira. Lime respondeu ao rapaz para não fazê-la rir. Seu pai não faria isso de jeito nenhum. De repente, um dos rapazes se aproximou dela por trás e a agarrou. O cara pediu para a senhora se acalmar.
Lima imediatamente começou a gritar para que ele a soltasse agora. O garoto sorriu e respondeu à senhora que não se preocupasse. Afinal, isso seria bom para ambos. O outro cara disse que era exatamente assim. Se ela aceitar os 4 como pretendentes, estará completamente livre do general. Lime olhou para todos eles e percebeu que eram como feras. As feras não são apenas feras na guerra. Ela se desculpou mentalmente com o irmão Song e deixou escapar uma lágrima. O cara que estava com a amante disse aos amigos para entrarem na fila. Ele a pegou primeiro, então seria o marido. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, alguém colocou uma faca em sua cabeça. Lima imediatamente conseguiu escapar de seu controle e caiu de joelhos. Quando ela se virou, viu que o cara já estava morto. Os outros ficaram surpresos e perguntaram se ele estava morto. Mas um dos rapazes viu o agressor e mostrou onde ele estava. O outro homem correu atrás de seu agressor e conseguiu levar sua espada com ele. Mas Cheon gritou para que eles parassem. O cara sacou a lâmina e atacou gritando: "Que coisa louca fez isso com seu irmão?" Lima disse que ela não o matou. Acontece que o homem decidiu atacar e matar a garota, mas, no mesmo momento, ele foi atacado com várias facas e foi imediatamente deixado para morrer na frente da senhora. Lime ficou parada e não entendia como aquilo estava acontecendo. Ela não havia dito a ninguém para onde estava indo. Havia, mas, de repente, alguém do telhado da casa abandonada pediu desculpas, mas a diversão acabou aí, e ele certamente está feliz por Cheon ter levado Tom Bunny até aqui, mas não pode deixar testemunhas vivas. Então, um dos rapazes se assustou com o homem, deu meia volta e começou a fugir. Cheon ficou surpreso e perguntou para onde ele estava indo. O menino saiu correndo e gritando que não queria morrer. E caminhando ao lado da senhora, ele nem sequer a tocou. O mercenário, determinado a não deixá-lo viver, com sua faca o alcançou e também cortou sua cabeça como os outros. Mas o mercenário não estava sozinho e trouxe uma criança com ele, que armou uma cilada para a senhora. Lime reconheceu imediatamente o garoto que a havia arrastado para cá. O mercenário perguntou ao garoto: por que ele deveria lidar com testemunhas? Ele gostaria de descer? O segundo mercenário respondeu imediatamente que estava a caminho. Mas não eram apenas os dois, mas todo um clã de mercenários. Cheon percebeu imediatamente que sua situação era ruim, vendo que não havia opção de fuga, ajoelhou-se e implorou para que o poupassem. Ele disse que era filho de um homem famoso. Se eles o deixarem ir, ele fará o que eles quiserem. O mercenário perguntou ao cara: qualquer coisa? Cheon respondeu que sim, qualquer coisa. Deixe que eles digam isso, mas o segundo mercenário enfiou o gancho na cabeça dele. O mercenário olhou para a garota e percebeu que se tratava de Tom Bunny. Uma beleza incrível. Ela definitivamente conquistaria todos os homens do Mar do Sul. Ela vai morrer de qualquer maneira. Talvez eles se divirtam com ela pela última vez. Mas, de repente, outro guerreiro chegou e matou alguns de seus rapazes. O mercenário ficou surpreso e perguntou: quem diabos é esse? E imediatamente atacou o cara de diferentes direções com seu gancho, mas ele se esquivou do gancho e deu algumas cambalhotas para o lado. Ele ficou de pé na corrente e olhou para o rosto do mercenário. O mercenário disse que esse estilo era definitivamente o homem. Ele perguntou ao cara por que ele, mas pensou e respondeu: quem sabe? E imediatamente acelerou a corrente e atacou o mercenário. Mas ele não parou no último momento, avançou e, ao se aproximar do mercenário, cortou sua cabeça. Mas ele aterrissou no chão e, por fim, disse que ele mesmo não entendia por que havia feito isso, mas continuou a lutar com o resto dos mercenários e não desistiu. Lime observava a batalha e se perguntava quem a estava ajudando. Os mercenários perceberam imediatamente, no momento da batalha, que esse definitivamente não era um mestre comum. Imediatamente, Nó enfiou sua lâmina em seu peito. O mercenário perguntou: mas por que ele? E por que ele está no caminho deles? Mas ele ficou parado durante o ataque e o desviou facilmente. Mas perguntado ao mercenário, ele pergunta por que está atrapalhando? Ele também não sabe ao certo por que está fazendo isso, mas acabou com todos os mercenários ao seu redor e percebeu que, se eles já estavam aqui, então tudo havia começado ali também, mas ele não se importava mais. Mas, de repente, Lime se aproximou dele e lhe agradeceu por tê-la salvado. E ela sobreviveu por causa dele. E então Nó congelou como uma estátua e não sabia o que dizer a ela. Ele pensou imediatamente:
quando viu os olhos dela, que isso fazia tremer, mas ele se virou e disse à senhora para ir até Jinvei. E lá ela pôde ver quem ela queria ver. Lima se curvou diante dele mais uma vez e agradeceu pela ajuda. Mas, enquanto se afastava, terminou suas palavras, pois é claro que Beck ainda estava vivo. Mas, naquele momento, um exército de guerreiros desceu de repente para a prisão onde Beck estava sentado e estava a caminho para matá-lo. Ao abrir o portão da cela de Beck, ordenaram que ele se levantasse. Afinal de contas, era hora de seu interrogatório. Dirigindo-se à sala de interrogatório, Beck se perguntou como isso era possível. Afinal de contas, um interrogatório a essa hora é muito suspeito. E mesmo no campo de batalha, os interrogatórios tardios só eram realizados em casos urgentes. Além disso, ele é acusado de assassinar um oficial. Então, será conduzido por pessoas de alto escalão, mas está sendo conduzido agora? E então a seus uniformes, e aquele silêncio ao redor. Mas não é o som dos passos dos soldados. 3 na frente e 2 atrás. Mas, de repente, um dos guerreiros atrás dele puxou uma faca e a segurou atrás das costas para estar pronto para atacar. Peck parou e perguntou se eles já haviam começado. Ele imediatamente pairou e tomou a decisão de atacar ele mesmo. Depois de nocautear um dos 3, todos os soldados ficaram cautelosos e se prepararam para matar Peck no local. O Peck disse que só há um. E ele não sabe quem são, mas diga a eles para se apressarem. Um dos guerreiros disse que o sujeito era um maldito bastardo e ordenou que os outros o matassem. Peck não tinha mais nada a fazer a não ser agir de acordo com seu instinto de animal e rasgar a garganta de seus inimigos com os dentes. Depois de acabar com todos os inimigos, ele se lembrou do momento em que Teron lhe dissera que não o deixaria morrer em paz. Ele e aquela garota. Beck disse que definitivamente era ele. Ele deve ir até Limai o mais rápido possível. Ela está correndo perigo, mas, de repente, alguém atrás dele lhe disse que ele era de fato um animal. Ele se virou e viu Teron parado à sua frente. Peck disse a Teron que ele havia se mostrado impaciente. Se ele tivesse esperado um pouco mais, teria ido buscar sua cabeça pessoalmente. Teron disse isso enquanto pensava que era melhor cortar sua cabeça com as próprias mãos. Felizmente, ou não, ele ainda estava vivo. Teron ordenou imediatamente que seus servos trouxessem esse sujeito vivo até ele. Ele vai explodir pessoalmente a cabeça desse animal. Depois de dar permissão aos seus homens, os guerreiros imediatamente se lançaram sobre Peck para capturá-lo vivo. Beck não tinha medo deles e tomou a decisão de lutar até o último homem, pois ele tinha a promessa de que Lime ficaria de pé. Teron ficou muito irritado quando viu seus guerreiros fracassando. Ele lhes perguntou o que estavam fazendo. Eles não conseguem lidar nem mesmo com um homem meio morto. O guerreiro disse a Pac que ele era um bastardo e se esquivou como um rato. Mas o garoto era esperto, pois suas mãos estavam bloqueadas. Beck se lembrou imediatamente de que eles estavam lá naquele dia. Ele não havia percebido na época, mas agora podia ver claramente o estilo de espada deles, que poderia servir de exemplo para os membros do esquadrão. E então Peck lhes disse que eles eram fracos. Ou será que ele era o mais forte? O guerreiro ficou imediatamente irritado e atacou. O guerreiro disse que eles viriam quanto tempo o cara conseguiria se esquivar. Mas Beck parou de repente e se lembrou do momento em que estava lutando contra seus inimigos na guerra. Ele se lembrou de que suas espadas eram rudes. Elas se assemelhavam a lobos. Comparada a eles, sua espada parecia afiada à primeira vista, mas, no final, a espada deles não tinha orgulho. E então Beck lhe deu um chute na perna, nocauteando um dos guerreiros. O outro guerreiro, ao ver seus aliados mortos, ficou assustado. Beck percebeu que a espada de um guerreiro que havia perdido seu orgulho ao ceder ao poder era a espada de um cão. O guerreiro imediatamente saltou sobre ele, perguntando como ele ousava matá-lo. Beck imediatamente jogou a lâmina para cima com o pé e a agarrou com as duas mãos, enfiando-a no peito do guerreiro. No final, o guerreiro lhe disse que ele era um maldito bastardo. Teron olhou para ele e não acreditou em seus olhos. Teron olhou para o sujeito com consternação e viu que ele não era humano. Era um animal que acabará de sair de sua jaula. Teron tomou imediatamente a decisão de fugir. Beck viu isso e pensou, será que ele realmente acha que pode continuar vivo depois do que fez? Mas de repente, inesperadamente, Beck viu um corpo familiar que saiu abruptamente da esquina. Limai ficou surpreso ao ver o irmão Sung. Beck pensou imediatamente, por que ela está aqui?
Teron começou a rir e disse que sabia disso, que sabia que a Heaven não o deixaria. Peck imediatamente gritou para que Lime começasse a correr. Teron se lançou sobre ela, pensando que, com ela, a fera não o machucaria. Mas, de repente, alguém se aproximou e lançou seu ataque mais forte contra o conselheiro, cortando-o em pequenos pedaços. Shan disse a Teron que ele era um idiota que havia passado dos limites. Mas, mesmo assim, graças a Peck, ele conseguiu resolver tudo com muito mais facilidade. Shan olhou para os senhores e disse que parecia que os rumores haviam sido minimizados. Agora ele entendia por que os cavaleiros estavam preocupados. E a beleza de Lime poderia arruinar este país. Nesse momento, Lime não percebeu o que estava acontecendo? Seu corpo não se moveu. Naquele momento, Chan percebeu que, se ele a usasse, poderia se apropriar da cadeira do imperador e se livrar do general do leste. Chan usou toda a sua força e disse à garota que pegasse sua mão e ele lhe daria o mundo inteiro.